para Vasco e Corinthians. Autoriza Sidraque Marinho, mexe na bola o Vasco. Começa o jogo do Maracanã. A partir de agora é para valer. Este é o jogo de abertura e amanhã nós vamos ter clássicos regionais importantíssimos nesta primeira rodada. Vamos ter Flamengo e Botafogo no Maracanã, vamos ter São Paulo e Palmeiras em São Paulo, vamos ter o Grenal em Porto Alegre, Atlético e Cruzeiro em Belo Horizonte. Serão jogos importantes e todas as outras rodadas complementando este campeonato. Um choque dos times do Nordeste, do Sport contra o América de Natal. Vitória vai receber o Goiás. São todos jogos importantes nesta primeira rodada, rodada de abertura do Campeonato Brasileiro de 1998. Aqui rola a bola no Maracanã para Vasco e Corinthians. E Vasco e Corinthians sempre vão fazer um grande jogo. Agora, Falcão, falando especificamente do jogo, o que você espera para este Vasco e Corinthians? E o Vasco é o time que está mais entrosado, é um time que joga junto há bastante tempo e tem um excelente treinador que deu um padrão de jogo com uma forte marcação. O Corinthians, a novidade é que ele vem com 3 volantes, que é o Silvinho, o Amaral, o Vampeta e Gilmar. Depois da batida eu complemento, Calvão, vai lá. Vamos lá. Aí vem bola na área do Corinthians. Primeira tentativa do Odivan lá na frente. O Ney fica preocupado, já subiu a bandeira lá pelo outro lado do Luiz Eduardo Souza, marcando a irregularidade, impedimento do ataque do Vasco. E o lance favorece ao time do Corinthians. Você falava de 3 volantes, Falcão. Eu falava que o Vanderlei vem com o Amaral, o Vampeta e Gilmar. Justamente porque ele quer deixar o Amaral quase como um terceiro zagueiro para liberar os 2 laterais na hora que o time dele ataca. É uma novidade, ele quer ver se consegue manter isso. É uma ideia do Vanderlei liberar os 2 laterais, segurando o Amaral como terceiro zagueiro, ou até mesmo o Gilmar que está como volante. Mas o Corinthians vai jogar acima de tudo na velocidade dos 2 atacantes da frente, o Edilson e o Mirandinha, com a criação do Marcelinho no meio. Aí vem o Corinthians. Aí a primeira tentativa do Edilson. Faz o toque mais atrás, Gamarra, essa fera. Talvez tenha sido o melhor zagueiro de toda a Copa do Mundo. Fez 4 jogos na seleção do Paraguai, 4 jogos dificílimos. Ganhou todas as bolas e conseguiu um recorde de não fazer nenhuma falta em toda a Copa do Mundo. Joga pouco, Gamarra. Aí o Vasco tocando. Trabalho lá pela direita, Donizete. Ele que já foi do Corinthians, agora joga no Vasco. E curiosamente, o último jogo entre Corinthians e Vasco, uma vitória do Corinthians por 2-1 no campeonato. Era o primeiro jogo, era o jogo de estreia do Vasco. Não era o jogo de estreia do Corinthians, mas era o jogo de estreia do Vasco no campeonato em 97. O Vasco acabou conquistando o campeonato, mas o Corinthians ganhou por 2-1 e Donizete, jogando pelo Corinthians, fez o gol da vitória em cima do Vasco. Aí vem bola na área, preocupação pro Ney. Mergulhou de cabeça Gamarra para fazer o corte. Ramon faz a abertura, vem o Vasco outra vez pela direita. Para cima do Silvinho. Valber toca de cabeça. Aí o Felipe, toda a sua imensa categoria nessa perna esquerda. Saiu tocando o Nasa. Olha só, Felipe, olha como entende de futebol. Faz a finta ali na frente do Marcelinho. Mais atrás, Odivan. Quem vai buscar é Wagner. O time do Vasco fez uma movimentação, uma modificação de última hora com essa entrada do Wagner. A informação é do repórter João Pedro Paes Leme, que está acompanhando o Vasco. O que houve, João Pedro? Houve o seguinte, o Galvão, o Luizinho, pouco antes de sair da concentração, sentiu a coxa direita e foi vetado pelo departamento médico do Vasco. Imediatamente o Wagner foi colocado como titular. E há um problema também com o outro Luiz do time, o Luizão, que sentiu também uma pancada no joelho direito, no joelho esquerdo, perdão, e também foi substituído, está jogando Juninho no lugar dele. Aí a tentativa do Mirandinha ali pela direita, deu duro em cima dele. O Nasa, a sobra ficou com o Mauro Galvão. Aí para Ramon. O Divan bate de qualquer maneira, o Corinthians cerca. Vampeta chega no lance. Melhor que ele, o Valber. Aí tocando o time do Vasco. Vamos passando dos 4 minutos deste primeiro tempo. No 0-0 de Vasco e Corinthians. Vamos começar a mostrar alguns números, alguma coisa da história de Vasco e Corinthians no Campeonato Brasileiro. Sempre falando de Campeonato Brasileiro, arranca o time do Vasco. Tentativa do Pedrinho. Vasco tem jogadores de muita habilidade. Juninho, Pedrinho, Ramon, homens de ligação. Isso tem feito a diferença em favor do time do Vasco em todos os seus jogos. Tá aí o Pedrinho. Faz o toque para Ramon.
A enfiada no meio, a tentativa de Donizete, não vale mais nada. Subiu a bandeira do outro lado, o impedimento está marcado. Vamos lá a informação, vamos ver. O Vasco tem 7 vitórias, são 7 para o Vasco, 6 do Corinthians e são 12 empates. São 25 jogos. São 7 vitórias vascaínas, 6 do Corinthians, 12 empates. O Vasco fez 30 gols e o Corinthians fez 22. Isso é o retrospecto de Vasco e Corinthians em campeonatos brasileiros, lembrando bem. E o técnico Vanderlei Luxemburgo já passou aqui as primeiras orientações para o lateral Rodrigo e o atacante Marcelinho, para os dois terem cuidado com a jogada forte do Vasco pela esquerda, o Felipe e o Pedrinho. Este é Roberto Tomé, que acompanha e traz todas as informações do Corinthians para você. O Vasco, 2 problemas, 2 contusões. O Corinthians com algum problema antes do jogo, Tomé? Não, antes do jogo não, mas 2 titulares estão fora. O Rincon foi suspenso no jogo do Corinthians contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, foi expulso, levou 2 jogos de suspensão. E o zagueiro Cris, que era o titular da equipe do Campeonato Paulista, rompeu os ligamentos do joelho, portanto vai ficar mais de um mês parado. O Corinthians contava também com 2 outros jogadores que foram vendidos em cima da hora. O Souza, que acabou indo para o São Paulo, e o Marcelinho Paulista, que acabou passando para o Guarani. Na compra definitiva, na vinda definitiva do Dinei. É por aí, né? Então, o Corinthians perde esses 2 jogadores. E o Dinei deve estar chegando com a situação regularizada, tem grandes chances aí de assumir uma condição de titular. O Vanderlei Luxemburgo acredita que com um zagueiro o Corinthians estará pronto para disputar o Campeonato Brasileiro. Com mais a tentativa de né? Donizete lá pela direita. A marcação do Batata em cima do Donizete. A gente vai apenas localizando para você os times, para que é começo de campeonato, para que você possa saber quem saiu, quem chegou, como é que eles jogam, como é que não jogam. Aí Marcelinho. Mirandinha busca a jogada aqui pela direita. Ele tem o apoio de Rodrigo, tenta o trabalho pelo meio, Mauro Galvão chega para o corte, chega duro em cima de Mirandinha, Sidraque mandou seguir. Passamos aí dos 7 minutos deste primeiro tempo, 0-0 em Vasco e Corinthians no Maracanã. O último toque foi do jogador do Vasco, o Ramon fica reclamando, acerta a marcação do bandeira Heriberto Pessoa. Edilson. Olha o toque para Rodrigo, botou para o meio. Número 8 ali era o Amaral, Amaralzinho. Amaral, Gilmar e Vampeta, os 3 volantes do time do Corinthians. E o primeiro cartão amarelo, Arnaldo. Foi o Edilson que pegou por trás o jogador Wagner, que ele puxava o contra-ataque. Por trás é cartão amarelo sempre. É, portanto, o cartão amarelo para o Edilson. O primeiro cartão amarelo deste Campeonato Brasileiro, que começa hoje com Vasco e Corinthians aqui no Maracanã. Vamos nos aproximando dos 8 minutos deste primeiro tempo. 0-0 no Maracanã. Uma tarde de sábado, de céu azul, de muito sol, temperatura agradável. O típico inverno carioca, né? Um inverno com 27 graus, 26 graus por aí. O inverno do Rio de Janeiro. Felipe, toca no meio com o Pedrinho. Donizete fica isolado lá na frente, volta com o Felipe. Donizete espera o cruzamento, ele tenta por baixo, chegou bem Rodrigo no corte. É escanteio favorecendo o Vasco, lá na esquerda do seu ataque. Passamos dos 8 minutos no primeiro tempo. Vanderlei Luxemburgo já vai ali para a lateral do campo, gritar com o time do Corinthians. Você está vendo a repetição, a tentativa do Felipe. O Ramon é que vai para a cobrança do escanteio, o Odivan foi para a área, por lá também Mauro Galvão, que é bom de cabeça. Aí vem bola na área do Corinthians, cobrada na jogada ensaiada, tocada ali junto da pequena área. Para que o Juninho tente tocar para trás. E o Ney fica na bronca. Olha o Vanderlei Luxemburgo aí. Luxemburgo não está gostando. Faz expressão de quem não gosta. Olha o cruzamento para a área e outro escanteio. É o terceiro em sequência contra o Corinthians. Aí insistindo o time do Vasco. Olha o Mauro Galvão, o goleiro Ney. O Batata ali na marcação do Mauro Galvão. O Ramon sempre na cobrança. Tentativa do Juninho, ele acabou cometendo a falta. Ele foi lá, puxou o Silvinho, que estava caído por aquele lado, ajudando na marcação. Em cima, o Sidraque acabou marcando a falta. Passamos dos 9 minutos deste primeiro tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Corinthians. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. Aí Mauro Galvão, na marcação, em cima do Edilson.
Não tem pressa o Corinthians na cobrança, é sempre uma expectativa para o Corinthians, porque tem Marcelinho. Aí a preocupação do Carlos Germano. Carlos Germano que ficou 2 meses só treinando na seleção sem jogar e voltou excepcionalmente bem no Vasco nos 2 jogos contra o River Plate. Aí Marcelinho, pé direito, bateu seu fraco chute do Marcelinho, corte de cabeça do Odivan. Este é Rodrigo, tenta botar pressão o time do Corinthians. Foi para cima do Felipe, fez o toque no meio. Vampeta trabalha. Tem Silvinho pelo outro lado no apoio, prendeu, demorou demais o Vampeta. Tentou enfiada de bola para Silvinho, chegou o Divan, saiu tocando com o Valber. A intimidade que o Valber tem com a bola. A intimidade que ele tem com a bola. Isso é um dos... O Valber talvez seja um dos maiores pecados do futebol brasileiro, desperdício do futebol brasileiro. Porque ele é um craque. Para jogar em qualquer posição, em qualquer time, em qualquer seleção, falta ele um pouco de cabeça para se ajustar, para ter uma melhor condução como atleta em cada time que joga. É sempre um grande jogador e um grande problema. Aí o Corinthians. Marcelinho. O toque no meio para Gilmar. Mais atrás Gamarra. O paraguaio recebe. Insiste na jogada com o Marcelinho. Tem Rodrigo aqui pela direita. Outra vez aparece pelo meio Gilmar. Aí para Edilson. Toca bem a bola o Corinthians. Valoriza a posse de bola o time do Corinthians. Amaral. Na característica, na sua própria característica, botou na frente para Edilson. Chegou rasgando. De qualquer maneira por lá o Nasa. Quase que também um terceiro zagueiro no time do Vasco. O Nasa chegou rasgando para fazer o corte. Aí o toque sutil do capitão corintiano Marcelinho. Depois de bronca, depois de ficar afastado do time, se acertou com o Vanderlei Luxemburgo, voltou com moral, voltou com a abraçadeira de capitão. Vamos chegando aos 12 minutos deste primeiro tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Corinthians. Fica caído o Ramon. Essa é a câmera invertida. A câmera que muda o ângulo do jogo. Você acompanha por um lado. Essa câmera mostra para o outro. Pelo outro, que é para você ter todos os detalhes, para que não fique nenhuma dúvida em nenhum momento do jogo. Você vai ver em todos os jogos desse Campeonato Brasileiro, a Globo sempre se esforçando por ter um ângulo novo, uma imagem nova, uma tomada nova, para colocar você mais próximo do jogo, trazendo mais perto da emoção, mais próximo à decisão. Aí Mauro Galvão. Pelo meio sai tocando com o Nasa. Valber recebe. Tem Wagner ali pelo meio. Mirandinha chegou em cima dele, faz a abertura com Donizete lá pela direita. Encosta por lá o Juninho, que recuperou a condição de titular, porque o Luizão está machucado. Juninho que foi o herói da vitória vascaína, 1-0 em cima do River Plate. Na última quarta-feira, aliás, 1-1 com o River Plate. Serve como vitória, né? Porque tinha ganho de 1-0, você soma 90 minutos com 90 minutos, o Vasco ganhou de 2-1. 1-0 aqui, 1-1 lá. E o gol de falta foi do Juninho. E por isso o Vasco está na final da Libertadores. Os jogos serão dias 12 e 26 no próximo mês de agosto. Primeiro em São Januário, segundo em Guayaquil, contra o Barcelona, lá no Equador. Aí vem o Corinthians. Edilson tenta o lance. Nasa dá duro em cima dele. Chega por lá também Ramon, ainda domina Edilson. Gira, gira bonito. Botou na frente na habilidade. A falta em cima dele. Agora sim a coisa pega para cima do Carlos Germano. Mais próxima ali a entrada da área. E além da falta vamos ter cartão. Chegou com apetite o Sidraque Marinho para esse primeiro jogo, Arnaldo. É o Nasa, pegou por trás, você está vendo na repetição, por trás, conforme eu disse. É cartão amarelo. Agora lembra do Sidraque Marinho, aquela tendinite, que é no tendão de Aquiles, que ele tem um problema e que está mancando, e hoje, inclusive, está mancando. Eu fui descobrir na França que a tendinite que os árbitros têm, e eu tinha também, é porque os árbitros durante 90 minutos passam 19 minutos andando ou correndo para trás, de costas. E os jogadores de 90 minutos só passam 8 minutos correndo para trás ou andando para trás. Por isso que os jogadores não têm tanto problema de tendinite, mas os juízes têm. E o Sidraque hoje está sentindo a tendinite. Tá vendo? Tem que andar para frente. Aí Marcelinho para cobrança. Pode ser um grande momento para o Corinthians. Aos 14 do primeiro tempo. Ele contra Carlos Germano. No meio dos dois a barreira. Sidraque tentando colocá-lo na posição correta de 9 metros e 15, na distância de 9 metros e 15. Aí Marcelinho tem a chance, o Corinthians do primeiro gol. Partiu o pé direito, jogou em cima da barreira. Não anda feliz já há muito tempo o Marcelinho em cobranças de falta. Aliás, o Campeonato Paulista que o Corinthians decidiu com o São Paulo, ele não conseguiu fazer nenhum. Fez de pênalti, de falta não. No Campeonato Paulista, Galvão, Marcelinho fez 3 gols. Um de bola rolando, um de pênalti e outro de cabeça. Aí apenas tiro de meta para o Vasco.
Paulo Roberto Falcão, vamos chegando aos 15 minutos do primeiro tempo. Faça aí uma leitura do jogo, aquilo que você esperava. O jogo está muito lento, né? As equipes estão se preocupando em termos de marcação, estão segurando, mas o Vasco tem muito toque. O Vasco, através do Ramon, do Wagner, do Julinho, do Pedrinho, são jogadores de toque, mas que pouco chegam. Apenas o Donizete está na frente, completamente isolado, muito bem marcado pelo Batata, pelo Gamarra, ainda com as sobras às vezes do Gilmar. O Corinthians tenta sair um pouquinho mais de velocidade, Vanderlei quer que o time toque a bola, mas não tem característica. O Amaral não é de tocar, o Gilmar não é de tocar, e muito menos o Vampeta. Então fica vivendo jogadas profundas em velocidade em cima do Mirandinho, que até agora não foi feliz também no jogo. Olha o Felipe, o que ele faz ali pelas grandes jogador o Felipe. Tocou no meio, chegou o Vasco, a tentativa do Pedrinho, ele se jogou, tentou cavar um pênalti que não existiu. Tudo começou com o talento puro do Felipe ali pela esquerda. E agora a entrada do Nasa em cima do Marcelinho. Eu não sei quem está anotando ali, o Sidraque Marinho, porque ele já deu o cartão amarelo pro Nasa, só se ele está anotando o cartão anterior. Se ele mostrasse outro cartão, ele teria que dar o amarelo e logo a seguir o vermelho. Já passou sufoco lá atrás o Corinthians na grande jogada do Felipe. Anote esse nome aí, Felipe. Vai ser um dos grandes destaques, sem dúvida alguma, deste Campeonato Brasileiro que está começando. Vanderlei, qual é essa reclamação? Porque o Nasa que fez a falta, tomou o cartão amarelo lá. Ele fez a falta aqui para cartão e não deu porque o Nasa tinha o cartão amarelo. Aí eles querem que nós tenhamos tranquilidade, que isso e aquilo, e eles não têm uniformidade com clareza na arbitragem. Olha o cruzamento para tô dizendo que a bronca era essa. O Nasa tomou amarelo e pegou aqui no meio. Seria para outro cartão realmente, Arnaldo? Não, o Nasa fez uma falta aqui normal de jogo. Agora, a FIFA e a CBF permitem que o treinador fique na área técnica dando instrução. Agora, participar da arbitragem e querer reclamar da arbitragem, vai ser expulso. Olha o lance na área, Gamarra faz o corte de cabeça. É que, na verdade, o Sidraque Marinho se traiu quando ele foi olhar a lista, né, dos cartões que ele já tinha distribuído. Esse é que é o problema, aí é que a gente tem que tocar. Donizete lá pela direita, disse que ele foi buscar, ele foi olhar o papel, botou o cartão na mão, olhou no papel, falou, ih, não posso dar. Aí se atrapalhou, né? Aí o Vanderlei tem mais é que reclamar mesmo. Aí o Vasco tocando. Lançamento para Donizete, girou na perna esquerda, chegou bem, Gilmar para fazer o corte. O Galvão, aí o Marcelinho. Vamos nos aproximando dos 20 minutos desse primeiro tempo. Nossos convidados, o Gerson Brenner, torcendo para o Corinthians, que está agitadíssimo lá na tribuna. E a Thaís Araújo, torcendo para o Vasco, já os dois. Vamos dizer o que eles estão achando aqui deste primeiro tempo, neste 0-0 de Vasco e Corinthians. Aí o Gilmar. A bola enfiada na frente e a falta cometida em cima do Rodrigo. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, crédito pré-aprovado Itaú, disponível e sem burocracia. Aí o lance contra o Vasco. Marcelinho, sempre o Marcelinho na cobrança. Será que sai agora, Gerson? Vamos ver. Aí o lançamento para área, o efeito pegou ao contrário, a bola girou, veio para dentro, o Carlos Germano saiu para fazer a defesa. Diz que você está muito agitado aí, Gerson Brenner. O que é? Não está gostando do seu Corinthians, não, é? Não estou ouvindo nada. Tá ouvindo nada, Gerson? Então continua torcendo, tudo bem? Tô ouvindo. Então tá bom. Então me diga uma coisa, você está muito agitado, tá gostando do seu time, não? Uma outra hora. Não veio de novo. Tá certo, daqui a pouco ele fala. Tudo bem. Aí vem o Corinthians. Marcelinho pediu mais atrás, a tentativa de bola enfiada na frente para Mirandinha. Chegou com o Marcelinho. Este é Gilmar. Faz bem a finta em cima do Nasa, mas acaba tocando errado. É esperto o Pedrinho, botou na frente, Gamarra veio por baixo, ele não fez falta nenhuma na Copa do Mundo. O juiz disse que não houve falta e realmente não houve na entrada do Gamarra em cima do Pedrinho. Aí Marcelinho. Quem parte é Edilson. Subiu o Rodrigo pela direita. O lançamento para área não deu para Mirandinha e Carlos Germano saiu. Tá me ouvindo agora, Gerson Brenner? Tá numa boa. Isso, então vamos lá. Diz que você tá muito agitado aí. Você não tá gostando do Corinthians até agora? Não, não é. O problema não é questão nem de gostar ou desgostar, Galvão. É como eu te disse logo no início. O Vasco tá vindo muito mais para cima, porque principalmente joga em casa. Primeiro lugar. Segundo lugar, o Vasco demonstra até agora que tem valores individuais maiores do que o Corinthians. A gente tem que ter consciência disso.
E o Corinthians está jogando mais na função de contra-atacar o Vasco, que, como eu disse no início, tem vindo para cima. Então é meio inconcebível que até agora poucas bolas foram chutadas no gol. Mas é como eu te falei, né? O Marcelinho vai fazer de bola parada, não tenha dúvida. Tá certo. Aí a fé do torcedor corintiano. Vai pra cima o time do Vasco. Mauro Galvão recebe. Valber sobe no apoio lá pela direita. Silvinho vem pra marcação. Aí o Valber fez bem o toque, era a chance do Vasco. A bola tocada em cima da linha. Gamarra tirou. No toque do Juninho seria o primeiro gol do Vasco. Ele tirou do Ney. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, uma festa na boca. Aí vem o Corinthians. Marcelinho. Faz a jogada com Vampeta. Sai do susto o time do Corinthians, depois que o Gamarra salvou em cima da linha, ela vai pela linha de fundo. Aí apenas tiro de meta outra vez pro Vasco. Quase que o seu Vasco chegou no gol, Thaís. Deu pra sentir pelo menos o gostinho do gol? Ai, que nervoso. Eu tô quente até agora. Deus do céu, não sai, mas eu acho que vai sair. Eu tô gostando do meu time muito. Tá certo. Tá atacando, tá legal. Mas eu acho que ainda falta alguém na frente pra finalizar, né? Falta o finalizador da história. Passamos dos 21 minutos desse primeiro tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Corinthians. No jogo de abertura aqui no Maracanã. Aí Marcelinho. Galvão, gira aqui pela direita com o Rodrigo. O Carlos Germano sentiu alguma coisa. Essa é a informação do João Pedro, que seria um problema para o time do Vasco. Já está no aquecimento o goleiro Caetano. Houve um problema ali, não se sabe o que foi. O preparador Bebeto de Oliveira, que também é o técnico aqui embaixo, porque o Antônio Lopes está comandando o time lá de cima, como é de hábito dele. Já avisou que não sabe o que aconteceu, mas ele sofreu a contusão sozinho. É isso que o João Pedro dizia, o Antônio Lopes acompanha sempre o primeiro tempo de cima, para poder ter uma noção do jogo, desce aos vestiários no intervalo, conversa com os jogadores e fica o segundo tempo já lá embaixo. Falcão, com a experiência que tem como técnico de seleção brasileira, seleção japonesa, de grandes clubes, daqui a pouco fala se isso é válido. O Vanderlei Luxemburgo prefere ficar ali embaixo. Aí vem o Felipe, outra bonita jogada de Felipe, tocou na frente para Ramon, fechou a marcação de Gamarra em cima dele. Foi pro chão, Ramon Sidraque mandou seguir. Aí o Marcelinho faz sua graça. Sai jogando com o Vampeta. O domínio, a sobra do Gilmar, como já disse o Falcão aí, que o Corinthians se perde. Porque são 3 jogadores de marcação. Amaral, Gilmar e Vampeta. Quando chega no Edilson, sim. Aí fica mais rápido o time. Vampeta. Toque na direita com o Rodrigo. Vamos chegando aos 23 minutos, primeiro tempo, 0-0, Vasco e Corinthians no Maracanã. É apenas a abertura do Campeonato Brasileiro. Vai durar aí os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, começando dezembro até a grande definição. São 24 times jogando em turno único, todos contra todos. Os 8 mais bem classificados vão para as quartas de final, depois eliminatória simples. Olha o cruzamento para a área, nem olhou a bola passada, foi direto pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o goleiro do Corinthians. Globo, um caso de amor com você. Polo Classic. Sucesso no mundo, sucesso no Brasil. Paulo Roberto Falcão. O Vasco busca, o Vasco chega, o Corinthians se segura no meio campo. Times com características bem distintas, né? Respondendo a primeira pergunta em relação ao Antônio Lopes estar em cima dos treinadores, Galvão, não tem nenhuma dúvida que o treinador em cima, aqui na tribuna, consegue ver melhor o jogo que ali no banco. Até porque ele, ali fica no nível do jogador e fica muito complicado. Em cima ele vê muito mais, mas tem treinadores que preferem ficar ali embaixo, que brigam, discutem, participam um pouco mais do jogo, mas seguramente vem muito menos quando estão ali em cima. Os dois times, o jogo não é bom, o jogo carece de disposição, de pegada, de marcação, mas o Vasco cresce quando jogadores habilidosos como o Ramon, como o Pedrinho, como o Juninho saem de trás e entram de surpresa. Quando fica só o Donizete na frente, fica complicado, aí facilmente se marca. Mas o time do Corinthians é o time que vive do Marcelinho batendo falta, da velocidade do Edilson e também do Mirandinho. De Marcelinho para Edilson, aí a tentativa de Edilson. Falcão falava no talento, o Gerson Brenner também falou no talento. Já nós vamos mostrar para você uma jogada de puro talento do time do Vasco. Aproveitar que a bola parou ali, quer ver? Vamos lá, com calma. A jogada do Felipe, olha só, olha o que ele faz, olha o que o menino Felipe faz, ó. A finta que ele aprontou ali para cima do Rodrigo. Buscou, foi para a linha de fundo. É puro talento.
E olha que ele não dá uma pancada, não dá nada, ele tenta rolar a bola. É puro talento esse garoto Felipe, que talvez seja uma das grandes revelações do futebol brasileiro, né, Falcão? Já era o ano passado, quando nós trabalhamos juntos, nós falamos desse jogador de muita habilidade, sai com extrema facilidade, além de marcar muito bem. Não é um jogador só do meio para frente, não sabe marcar, tem velocidade. A gente espera, porque é novo, que ele possa manter essa tranquilidade, jogando sempre sério, porque futebol ele tem de sobra. Você viu lá o Alcir? Ele fica no telefone celular. Aquela imagem que você viu, se a gente puder repetir, aquele é o assistente técnico do Vasco. Ele fica com o telefone celular. É o Bebeto que está ali, ó, o preparador físico. Olha, ele fica no telefone celular conversando com o Antônio Lopes, que está aqui em cima numa posição como nós, com as câmeras que estão mostrando aqui o jogo. O Lopes vê, fala com o Bebeto, preparador físico, o Bebeto passa para os jogadores. Tem algum problema nisso, Arnaldo? Alguma coisa ilegal? Não, não tem não. Tem nem ilegalidade. Inclusive o Bebeto pode usar a área técnica. Qualquer membro da comissão técnica pode ir ali dar instruções. Aí vem o Vasco de novo, o Wagner botou na frente, partiu perna esquerda, tenta a linha de fundo, Gamarra na marcação e o cruzamento saiu muito forte para Donizete, insiste Donizete, tocou atrás para Valber, arriscou, bateu direto pro gol, direto para fora, é só tiro de meta pro Corinthians. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser, tem futebol, tem que ter Kaiser. A saída do Carlos Germano ficou só na ameaça, né, João Pedro? Por enquanto, né? Mas ele ainda continua reclamando de dores nas costas, segundo disse o Dr. Clóvis Munhoz, médico do Vasco. Eles estão aquecendo o goleiro Caetano no vestiário. A qualquer momento ele pode entrar. Agora, aí a briga da posse de bola ali pelo meio campo, a tentativa de Ramon junto com ele, o Amaral. O Sidraque paralisa, marca a falta favorecendo o time do Corinthians. O Amaral levanta o calção, mostra ali a coxa esquerda, diz que pegaram duro, diz que pegaram firme. O Amaralzinho fica ali sentindo. Olha a repetição do lance aí, ó. Na briga pela posse de bola, nada mais sério, nada mais duro. Aí o Edilson. Mas o toque atrás para Marcelinho. Mirandinha também isolado na área. Falcão localizou esse problema com o Donizete isolado de um lado, o Mirandinha também fica isolado do outro. Aí trabalha o time do Corinthians. Vasco vai mexer. É no ataque daqui a pouco. O Ramon foi quem sentiu agora. Aí o lançamento na tentativa do Rodrigo, a bola vai muito longe do gol do Carlos Germano e dois jogadores do Vasco. Você tá vendo Antônio Lopes, ó, já pegou o telefone, a conta do telefone vai ficar cara, viu? Ele já pegou o telefone, olha lá o Antônio Lopes ali, ó. Vamos ver o que ele vai mexer, porque ele colocou dois jogadores do Vasco no aquecimento. Ele colocou o Sorato e o Mauricinho, são dois atacantes, com características distintas, Falcão. Um de velocidade, o outro joga dentro da área. O Sorato se aproximando um pouquinho mais do Luizão. Então o Vasco não perde muito as suas características, ser dois jogadores enfiados, Donizete e Luizão, no caso seria Donizete e Sorato. Se entrar o Mauricinho, jogador aberto, ponta e que tem muita velocidade, que vai jogar em cima do Silvinho, procurando a linha de fundo. Tá revendo o lance aí, em cima do Donizete pela câmera invertida, a falta que já foi marcada, já foi cobrada, lá vem o Vasco pro ataque. Aí o Felipe, 3 na marcação em cima dele. Repare como ele já faz a finta, puxou sempre na perna esquerda. Faz o toque mais atrás para Pedrinho, encara a marcação de Gilmar, deu duro, Gilmar roubou na bola, roubou na boa. Antes da chegada de Marcelinho, rasgou na asa, meteu de lado. É lateral para o Corinthians. Vamos ver quem é que o Lopes vai mexer. Quem está fazendo alongamento sério ali é o Sorato. Vamos ver se, será que ele vai botar logo o Sorato e o Mauricinho? Será que ele vai botar dois atacantes com 30 minutos do primeiro tempo? É uma ousadia que não é muito natural no futebol brasileiro, não. Vamos esperar para ver o que ele vai fazer. Aí o Wagner. Galvão, curiosidade, agora o Mauricinho está falando no telefone direto com o Antônio Lopes. Olha só, o Mauricinho no telefone conversando com o Antônio. Olha, é novidade isso, mas deve funcionar, vem dando certo. O Vasco está ganhando o campeonato, está na final da Libertadores, está tudo dando certo. Olha só que imagem interessante. Mauricinho está no celular, amarrando as chuteiras e no telefone celular conversando com o técnico do Vasco. Enquanto isso, o Donizete tem o domínio da bola ali no meio. Quer saber de uma, particularmente, acho que o Lopes está mais certo. Lá dentro de campo você só vê chuteira, perna e grama. Aqui de cima o técnico tem uma visão do jogo. Ele tem a característica de no segundo tempo descer para ficar no turno. Mas aí pelo menos pelo tempo ele já viu como é que as coisas estão. O Galvão lá está pedindo para a substituição. Acho que algum jogador do Vasco está sentindo alguma coisa. E deve entrar o Mauricinho, com certeza. O Vasco vai ter dois jogadores na frente. Mauricinho na ponta aberta. Mauricinho, o que o Antônio Lopes pediu para você? O Ramon sentiu a coisa. Eu vou entrar pelo lado direito e o Pedrinho vai fazer a função da bola. Vai, portanto, entrar Mauricinho no time do Vasco no lugar do Ramon. Vai jogar na dele na direita. E com isso, o Pedrinho vem mais para trás. E o Vasco fica mais ofensivo. E tivemos um cartão amarelo, Arnaldo. O Ramon pegou ali
bem forte, o juiz em cima marcou falta e deu cartão amarelo aí. Mas já vai sair. Levou amarelo e já vai sair o Ramon. E o Vasco vai acumulando problemas aí, porque o Luizão tá sentindo, não jogou, o Luizinho sentiu em cima da hora, também não jogou. Agora é o Ramon quem sente, e o Vasco tem aí a responsabilidade do início do Campeonato Brasileiro, mas acima de tudo tem a decisão da Libertadores, dias 12 e 26 de agosto. Nós estamos no dia 25, portanto são mais 18 dias também até o primeiro jogo da decisão da Libertadores, é uma vida inteira no futebol. Aí o Wagner, Nasa, faz o toque na frente, Ramon, mesmo machucado, ainda puxa o Vasco à frente, trabalha Pedrinho. Vai pra cima na marcação de Rodrigo. Tenta a finta, também habilidoso. Tenta o cruzamento. Gamarra não quer saber de brincadeira. Corta mais uma. Aí Felipe arriscou, bateu direto pra fora. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. Paulo Roberto Falcão, como é que fica o time do Vasco agora? Mais ofensivo? O Vasco vai ter uma opção mais forte agora pelo lado direito. Um jogador de velocidade que vai para cima, gosta de tentar o drible, a jogada individual, vai enfrentar o Silvinho, que era um jogador que tinha uma saída faixa, não vai ter mais, vai ter cuidado das costas. Enfim, o Vasco agora me parece um time um pouco mais equilibrado e com uma chegada mais forte, pelo menos pelo lado direito. Dá para ficar mais preocupado, Gerson Brenner? Diga lá, você já estava preocupado com o talento do time do Vasco, ainda botou mais um atacante? Não, mais preocupado eu não vou ficar. É como eu estava dizendo antes, né? É um momento de atuações técnicas, é um técnico contra o outro, entendeu? Então a tática que um utilizar, de repente pode destruir a do outro. Agora, eu creio que a partir do momento que o Antônio Lopes tomou essa atitude... Segura, Gerson, olha a bola na área, no cruzamento, Carlos Germano cortou, sobrou pro Felipe. Da mesma forma que ele abriu na frente pro Vasco chegar junto, ele acabou com essa atitude se desguarnecendo a defesa. Então isso pode abrir um espaço para o Corinthians chegar lá. Não só de bola parada, mas com a bola corrida. Tá aí. É isso aí. Mais um cartão amarelo. Foi para o lateral Silvinho, camisa 6 do Corinthians. Silvinho pela falta cometida em cima do Juninho ali pelo meio. Você teve a repetição da falta, já passamos aí dos 32 minutos. Primeiro tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Corinthians. O Corinthians deu a primeira chegada realmente com perigo agora neste cruzamento, na jogada, na subida de Silvinho, lá pela esquerda. Aí o Valber. Fez o trabalho com o Pedrinho. A bola passa ali na frente do Mauricinho. Mauricinho que faz parte de uma geração que praticamente se despediu na seleção brasileira. Agora nessa Copa de 98. Junto com o Dunga e com o Bebeto. Ele foi campeão mundial em 1983. Campeão mundial de júnior. Em 1983. Num time que também teve o Jorginho, que depois foi campeão do mundo. Um time que teve jogadores muito importantes. Mas Dunga e Bebeto foram titulares junto com o Mauricinho. Aí veio o Corinthians, Mirandinha, botou na frente, aí ele é perigoso, tentou a finta. Chegou Nasa, chegou bem no lance para fazer o corte. 33 minutos deste primeiro tempo, 0 para o Vasco. 0 para o Corinthians, Nasa recebe, faz a finta em cima de Mirandinha. Este é o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro, Brasileirão de 98. 24 times vão se enfrentar na primeira fase, todos jogando contra todos. Os 8 mais bem classificados vão para as quartas de final. Aí nós teremos então 8 times emparcerados 2-2 e poderemos ter até 3 jogos neste confronto, que cada time precisa fazer 5 pontos para passar para outra fase. Aí vem semifinal e depois as finais também em melhor de 5 pontos, para que se conquiste 5 pontos para a decisão do Campeonato Brasileiro. Aí o Valber. Mel Gibson e Danny Glover arrepiando em Máquina Mortífera 2. Hoje, depois de Torre de Babel em Supercine. Arriscou de longe. Pegou com efeito, pegou com perigo o Pedrinho. Saiu à direita do gol do Ney. Apenas outra vez tiro de meta para o time do Corinthians. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, crédito pré-aprovado Itaú, disponível e sem burocracia. Aí o Batata. Silvinho. Aí Vampeta. Faz o toque no meio na tentativa de Edilson. Por baixo fez o corte, o Divan foi na bola, sobra de Mauricinho. Tinha o Juninho mais atrás. Sai jogando com o Valber. Aí a galera vascaína
acostumado a fazer festa ultimamente, tentando empurrar o time do Vasco, mas o Corinthians é sempre um grande adversário. Aliás, faz tempo no Campeonato Brasileiro que o Vasco não consegue uma vitória em cima do Corinthians. No Rio eles já jogaram 10 vezes. Foram 10 jogos com 5 vitórias do Vasco, 2 do Corinthians e 3 empates. Mas a verdade é que nos últimos 4 jogos do confronto de Campeonatos Brasileiros, foram 3 vitórias corintianas e apenas 1 empate. Isso aconteceu em 6 anos. A última vitória do Vasco em cima do Corinthians foi em 92, 4-1, lá no Pacaembu, mas em 1992. Foi a última vez que o Vasco conseguiu uma vitória em cima do Corinthians. Passamos aí dos 35 deste primeiro tempo, 0-0 no Maracanã. Galvão, mas o Vasco tem uma motivação extra nesse campeonato. Ano passado, o time jogou 19 vezes aqui no Rio e não perdeu nenhuma. Foram 15 vitórias e 4 empates. Daí a grande campanha do Vasco, que acabou levando o Vasco ao título brasileiro de 97. Chegou rasgando por lá o Batata, deixou a perna de forma meio perigosa por baixo o Mauricinho. O Sidraque mandou seguir, apenas lateral para o Vasco. Olha a repetição aí, chegou duro por baixo o Mauricinho, Arnaldo. O Mauricinho é um jogador experiente, ele sempre deixa a perninha. Tá bem a arbitragem, Arnaldo? Tá bem, mas ele tá muito econômico. Não é que eu seja contra um árbitro econômico, ele corre pouco, tá sentindo a tendinite, não entra na área, corre de intermediária a intermediária. Agora, um exemplo bom nesse jogo são em relação aos uniformes. Você vê que além da camisa, é claro, os calções e as meias são de cores diferentes. O exemplo tem que ser seguido em todos os jogos do Brasileiro. Aí a tentativa de Juninho, bateu firme em cima do Batata, Mauricinho tenta, a sobra corintiana, Gilmar tirou de lá, Edilson trabalha, Amaral fica com a sobra, prende a bola, sai bem na marcação, fica reclamando da entrada ali por baixo do Pedrinho em cima dele. Tá reclamando muito o Amaral. Aí o Corinthians, Edilson, bota mais atrás para Marcelinho, que organiza todas as jogadas do time corintiano. Vampeta partiu no apoio lá pela esquerda. Arriscou, bateu de longe, tô achando o Vampeta meio deslocado, porque o Vampeta era lateral direito, Falcão, que virou meio campo. Tá jogando pela esquerda, tô sentindo que ele tá meio torto. Tô certo ou tô errado? Você tá certo. O problema do Vampeta é que ele tendo o Amaral do lado. No caso, o problema é do Vanderlei, muito mais que o Vampeta. Tem Gilmar e Amaral. Então ele pensou o seguinte, eu preciso colocar 3 volantes. Qual desses 3 que podem se adaptar um pouquinho melhor pelo lado esquerdo? É o Vampeta, mas fica longe do Vampeta que jogou na Holanda, que fez uma grande campanha no Rio, depois foi pro Corinthians. Ele rende muito mais pelo lado direito, mas é dos 3 talvez que se adapta um pouquinho mais pelo lado de lá. Mas aí não é prejuízo, se você pega 3 jogadores, aí você pega o que tem mais talento e mata o que tem mais talento? É isso, o Vanderlei, acho que ele entende assim, eu não posso trocar o Marcelinho pelo lado de lá. Ele podia inclusive colocar o Vampeta por aqui, soltar o Marcelinho mais pelo lado esquerdo, mas aí libera muito a passagem do Felipe. Ele não quer deixar o Felipe junto com o Rodrigo, nas 2 vezes que aconteceu isso, inclusive nós mostramos o lance 2 vezes, o Felipe passou com extrema facilidade, então ele quer marcar esse lado. Talvez no segundo tempo ele mude um pouquinho, mas ele deve estar também preocupado com a subida do Valber, então ele coloca o Vampeta naquela situação ali. Não está jogando bem o Vampeta, o Vanderlei talvez possa mexer e mudar isso, mas acredito que o raciocínio do Vanderlei é justamente isso. Fica pela esquerda o Vampeta, que é um dos 3 que pode se adaptar um pouquinho mais. Aí o Wagner fez graça pra lá, fez graça pra cá, não fez nada, perdeu a bola. Sobra do Amaral. Aí o Vampeta, meio torto, a bola passou por ele. Vem Mauricinho pra buscar. Tem o Divan atrás, tem Valber por ali, recupera o time do Vasco, 38 minutos. Primeiro tempo, 0-0 no Maracanã, o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro. Donizete tenta, Batata corta, Silvinho fica com a sobra e falta nele. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, uma festa na boca. Daqui a pouquinho, show do intervalo, nós vamos ter os melhores momentos, vamos ter a análise de Paulo Roberto Falcão, de Arnaldo César Coelho, vamos saber o que Gerson Brenner está achando do Corinthians, o que a Thaís Araújo está achando do Vasco, ela que está sofrendo, dizendo que está esperando o primeiro gol vascaíno. Os melhores momentos, olha o Corinthians no ataque, a tentativa de Rodrigo pelo meio, corte já foi feito, insiste Rodrigo. Mais atrás Gilmar, partiu Silvinho do outro lado, arriscou, bateu pro gol! E assustou ali o Carlos Germano, hein? Deu uma beliscada na trave a bola ali, na cobrança do Gilmar. Olha como partiu na perna esquerda, o Germano sai, ela vai, belisca na trave direita. Fez até barulho aqui, pinta batida típica da bola na trave. Olha o Germano como chegou atrasado. Uma linda finalização do Gilmar. Essa te assustou, Thaís. Você tá esperando o gol do Vasco? Quase pintou do Corinthians. E o coração como é que anda? Fala! Agora eu fiquei gelada na hora que ele quase o gol no Vasco. Eu fiquei quente, agora eu fiquei gelada aqui. Tá certo, são as emoções. São as emoções de Vasco e Corinthians 0-0 no Maracanã. Este é Marcelinho.
Vai jogando com batata. Aí melhorando no jogo o time do Corinthians. Tenta botar pressão para cima do Vasco. O lançamento para Marcelinho. Mauro Galvão chega com experiência, com categoria. Aí Felipe, trabalhando com o Pedrinho. Mais atrás para Mauro Galvão. A personalidade do Vasco é que impressiona. O Vasco está se acostumando a ganhar. E isso vai dando personalidade para o time. Sai tocando com extrema tranquilidade nas situações mais complicadas. Aí Juninho. Silvinho fica na marcação. O Valber é quem recebe. Chegou Wagner. Tem Pedrinho, recebe Pedrinho, Marcelinho, saiu bem do Marcelinho, faz a pinta, fica no chão, é falta em cima dele, marcou Sidrac. Aos 40 minutos do primeiro tempo, olha aí a finta do Pedrinho, a habilidade do Pedrinho. E como o Amaral deu duro por baixo. Lá vem o Vasco, tem a chance, Valber tocou, Donizete se enrolou, foi pro chão, ficou pedindo uma falta que não existiu. Aí o Ney tranquilo, apesar do susto corintiano, Donizete, o Pantera abre os braços, reclama. O Vasco tem pressa na cobrança. Mauricinho, lá vem cruzamento para Odivan, mergulha a batata, tira de cabeça. Aí Felipe, ele pega bem, perna esquerda em cima de Gilmar. Marca muito o time do Corinthians, hein? Mirandinha, melhor pro Nasa. Na força física levou vantagem o Nasa. Aí o Valber. A bola do Valber tem sempre o destino correto. Ela chega a domicílio certinho, chega no domicílio certinho. Olha a tentativa do Juninho, botou na frente e ficou no chão. Outra vez eles pedem o lance. E alguém vai tomar cartão amarelo. Aí tem a impressão que ele vai dar cartão amarelo no Juninho por ter simulado uma situação de pênalti. O Arnaldo tá aí. E Arnaldo, a encrenca é pra você. Eu acho que pegou no pé do Juninho ali por baixo, hein? Silvinho encostou, sem nenhum objetivo de fazer falta. E o Juninho aproveitou, deu uma pirueta para jogar a torcida contra o juiz e para tentar enganar o juiz. Conforme eu disse no início, veja, ele encosta o pé, normalmente, ó, ali embaixo. Ele aproveitou aquele encostão ali e se jogou. A bola estava bem na frente, não tinha perigo nenhum, não tinha mais o controle da bola, não houve nada. Agora, conforme a recomendação, tentar enganar o juiz, cartão amarelo. Foi o que o juiz fez. Tá aí cartão amarelo, portanto, para o Juninho. Aquilo que o Arnaldo César Coelho entendeu como lance normal e como justo cartão amarelo para o Juninho. 42, vamos chegando a 42. Neste primeiro tempo, a torcida do Vasco reclama do Sidrac, fica na bronca. 0-0, Vasco e Corinthians. Rodrigo brigou, bola no chão, falta marcada. Globo, um caso de amor com você. Polo Classic, sucesso no mundo, sucesso no Brasil. Aí o Odivan. Amanhã às 9 da manhã você tem todas as emoções do Grande Prêmio da Áustria. Kleber Machado, Reginaldo Leme, César Augusto, trazendo todas as emoções do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E olha, uma corrida que promete, hein? Com a chuva, acabou acontecendo de tudo. O Fisichella da Benetton sai na pole position. Na segunda fila, Schumacher e Hakkinen estão disputando o título. Rubinho Barrichello sai na terceira fila. Coisa pega, hein? Amanhã, promessa de uma grande corrida no Grande Prêmio da Áustria. A partir das 9 da manhã você vai acompanhar ao vivo na Globo. Aí Wagner. Puxou mais atrás para o Odivan. 43 minutos, primeiro tempo. Quero ver subir aquela plaquinha ali para ver. Estou mal acostumado com a Copa do Mundo. Quero ver subir a plaquinha para ver quanto tempo nós vamos ter de acréscimo no final do primeiro tempo. O Armando Marques prometeu para o Arnaldo César Coelho que ia ter isso. Estamos esperando, vem mais cartão. Já é o 6º cartão que ele vai mostrar nesse primeiro tempo. Tá chamando o Rodrigo não quer obedecer, você tá revendo o lance. E aí vem o cartão amarelo pro Rodrigo. Já é o 6º cartão amarelo. Eu tenho muito medo, Arnaldo, quando fica essa recomendação. Vamos ser rigorosos, vamos ser duro, vamos pegar em cima. De vez em quando os árbitros viram metralhadoras giratórias e saem mostrando cartão para todo lado aí. Já são 6 no primeiro tempo. Daqui a pouco o Arnaldo fala. O Vasco tenta outra vez na esquerda do seu ataque, é o forte do seu ataque. Tentativa pro lado do Pedrinho, ficou reclamando da falta, o Sidrac mandou seguir. Tá bem o Sidrac na distribuição dos cartões ou já tá começando a exagerar, Arnaldo? Primeiro jogo é sempre bom mostrar o que os árbitros não vão permitir. Porque esse jogo está sendo transmitido para todo o Brasil. E aí todo mundo sabendo o seguinte, indisciplina não pode. Para ver bom futebol não pode haver violência. Depois você responde a pergunta, ele tá certo ou tá exagerando? Não, tá certo. Tem que aplicar o cartão mesmo. É indisciplina. Tá bom. 44, Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser, tem futebol, tem que ter Kaiser. Aí vem o Vasco para cobrança. Quero deixar a mesma pergunta pro Gerson e pra Thaís daqui a pouco. Apenas uma resposta, que não vamos ter muito tempo para ficar pro intervalo, para eles já irem pensando se o resultado foi justo neste primeiro tempo. Aí a tomada por trás do gol.
Vamos ver por esse ângulo que é interessante aí. A preocupação é o ângulo de visão do goleiro Ney. Aí o Juninho, vamos ver por um ângulo diferente uma cobrança de falta. Aí a bola batida, o Ney caiu bem para fazer a defesa. A gente tem mais ou menos a visão que o goleiro tem na cobrança de uma falta. Na medida do possível, no campeonato a gente vai tentando, sempre um ângulo novo, mostrar uma coisa nova para você. Aquilo que eu dizia, para que você possa ir sentindo um pouco mais o jogo, se aproximando um pouco mais da decisão de cada lance, dos grandes momentos de cada partida. Aí o Vasco vem tocando, 45 minutos, subiu a plaquinha de 2. Subiu a plaquinha de 2. Vamos ver se tá aí, ó. Muito mais humilde que na Copa do Mundo. Lá era uma coisa eletrônica, né? Funciona. Funciona. Agora não custa a CBF gastar alguns reaisinhos aí pra botar o futebol brasileiro de primeiro mundo, gente. É provisória, Galvão. O Armando falou que ainda não tem dinheiro pra fazer a placa nova. São Paulo tem há muito tempo, e se a CBF não tem dinheiro para botar uma placa igual a da Copa do Mundo, isso é brincadeira, né? Vão querer me enganar até quando? Por enquanto é de plástico. Tá certo, mas é melhor do que nada. 2 minutos de acréscimo. Paulo Roberto Falcão, placar justo no primeiro tempo. Justo, o Corinthians chegou 2 ou 3 vezes, o Vasco chegou 2 ou 3 vezes, os dois times não fizeram uma grande partida, o jogo tá lento, tá difícil, não tem um bom jogo, por isso o resultado é justo. Quando a gente diz São Paulo, já tem que dizer o seguinte: o Campeonato Paulista há algum tempo já usa essa coisa, aquela placa luminosa que vai mostrando as alterações, a mesma que foi utilizada na Copa do Mundo, que é usada no Campeonato Italiano, que é usada no Campeonato Espanhol, no Campeonato Inglês, e que a gente gostaria de ver ser utilizada aqui no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, esse é o único futebol que é tetracampeão do mundo. Aqui a placa é a mesma que indica a substituição dos jogadores. Aí o Donizete. Tentativa de jogada pela esquerda. Vampeta toca mais para trás para Gamarra, que ainda não perdeu nenhum. Exemplo do que aconteceu na Copa do Mundo, ganhou todas. E é exemplo do que aconteceu na Copa do Mundo, não fez nenhuma falta nesse primeiro tempo. O Gamarra é a prova definitiva de que bom zagueiro não precisa ser violento, não precisa jogar nas pernas do adversário. Aí o Divan fez o corte. Vamos chegando aí aos 47. O Sidraque disse que daria 2 minutos de acréscimo. Com 2 minutos de acréscimo, ele já pode começar a pensar em terminar o primeiro tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Corinthians. Primeiro tempo do jogo de abertura do Campeonato Brasileiro. Ergue o braço, Sidraque Marinho aponta o centro de campo. Final do primeiro tempo, 0-0 nesse primeiro tempo. Já nós vamos aos melhores momentos desse primeiro tempo, tudo para você no show do intervalo, mas antes, lá embaixo, os repórteres João Pedro Paes Leme e Roberto Tomé. Vamos saber aqui, Galvão, o que houve com o Carlos Germano. O que houve, Germano, que você reclamou ali no começo? Uma dor nas costas? Problema na coluna, já vem sentindo há bastante tempo, desde o jogo do Rivers 2. E agora estão gravando um pouco mais. Tem condição de voltar? Tomara, torcer. Aí, portanto, Carlos Germano. Roberto Tomé. Muito bem, conversando com o volante Amaral. Quais são as... O que você estava exatamente pedindo ao juiz? Pedi para ver se vai ter a substituição do goleiro, se é 3 mais 1 ou se é 3 são 3 com o goleiro. Além dessa substituição do Caetano, do Carlos Germano saindo porque sentiu uma dor lombar, o Vasco volta ao normal. Quais são as novidades para esse segundo tempo, táticas? A gente acertar mais a marcação aqui atrás, que às vezes bobeamos aqui na marcação, demos muito espaço dentro do nosso campo de defesa para o Corinthians manobrar. E a gente tentar mais aí, através do Mauricinho que chegou agora ali pelo lado direito, se juntar ali com o Juninho, com o Valver, para a gente tentar criar mais jogadas por ali, que nós estamos indo bem pelo lado esquerdo, falta melhorar ali, alternar com boas jogadas pelo lado direito também. João Pedro, Arnaldo, diga lá pro João Pedro ouvir para dizer pro Lopes, 3 mais o goleiro ou 3 com o goleiro? 3 com o goleiro, né? Mas que goleiro. coisa, não, Lopes. mas ele aplicou, porque se colar, colou, porque ele já perdeu 2 funções. Agora ele faz o goleiro, já teve do Mauricinho. Tá aplicando, né? São 3 claro, com o goleiro. Tá certo. Avisa pra ele, viu, João Pedro? Ele só tem direito a 3 com o goleiro e tudo. O Corinthians vai voltando neste exato instante junto do time do Corinthians ali, o repórter Roberto Tomé. Bem, o Corinthians volta para o segundo tempo com a mesma equipe da primeira etapa. Vamos só aguardar a chegada do técnico. Muito bem, então enquanto você espera o Vanderlei aguardando, eu quero ver aqui com o Arnaldo aquela história do pênalti no primeiro tempo, se ainda temos tempo rapidinho. Arnaldo, para definir, foi pênalti, não foi pênalti, como é que é essa história, aquele lance em cima do jogador do Vasco da Gama. Se a gente tiver no ponto aí para colocar. O Juninho entrando pela direita, veja o Silvinho. Olha o Silvinho. Esse pé do Silvinho, ele alega que derrubou o jogador Juninho. O Juninho, quando ele vem correndo, vem que ele dá um toque na bola, ele adianta muito a bola.
Aí ele dá uma atrasada e dobra ali. Na realidade, ele não pega a perna do Juninho, ele posiciona o pé no chão. E aí é o toque do jogador. E o Juninho, como viu que adiantou demais, deu uma dispersa, se jogou e tomou um cartão amarelo. O juiz está bem, 6 cartões amarelos é bom, porque esse campeonato, Galvão, cai em 4. Vai ser difícil essa fase agora, vai ser muito difícil para o juiz. Muito bem, vamos ao reinício do jogo do segundo tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Corinthians. A saída pertence agora ao time do Corinthians. Você teve todos os detalhes no show do intervalo. E vamos saber qual a atitude da equipe do Corinthians nesse segundo tempo, hein, Vanderlei? Olha, o melhor posicionamento do Edilson, né? Porque ele está muito do lado direito, o Marcelo já está ocupando aquele espaço lá. Mirandinha mais enfiado entre o zagueiro para puxar o contra-ataque. O Vampeta virar um pouco a bola mais rápido, para a gente ter o lado direito na virada de bola. Aí, portanto, Vanderlei Luxemburgo dizendo como ele quer que jogue o Corinthians no segundo tempo. 0-0, Vasco e Corinthians é a abertura do Campeonato Brasileiro em 1998. Alteração, portanto, no time do Vasco, a confirmação com o João Pedro Paes Leme. Apenas a alteração do goleiro, é isso, João Pedro? Apenas a alteração do goleiro. E o Antônio Lopes, ainda depois que o árbitro Sidraque Marinho avisou ele que eram realmente 3 alterações, incluindo a do goleiro, ele foi ao árbitro reserva, perguntou de novo, e aí sim ficou explicado a ele, finalmente, que são 3 alterações, incluindo a do goleiro. Portanto, o Vasco só pode mudar mais uma vez. Bom, eu aceitaria, como disse o Arnaldo, no espírito da malandragem, tentando amar. Um técnico experiente como o Lopes não pode insistir numa pergunta dessa, porque ela é absolutamente óbvia. Ela é brincadeira. A alteração são 3. Jogador, goleiro é jogador, como atacante, como defensor. É brincadeira que não tem o domínio da regra. Aí vem o Corinthians tocando. Marcelinho que recebe. Tentativa com Mirandinha lá pela direita. Chegou duro em cima dele. O Nasa na trombada dos dois. A bola foi para fora. Apenas o lateral para o time do Vasco. São os primeiros movimentos neste segundo tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Corinthians. Domingão do Faustão amanhã. Domingão do Faustão agitando muito o meu amigo Fausto Silva. Veja só os sucessos de Fagner, por exemplo. E tem atração internacional amanhã no Faustão. Em Simply Red. Amanhã o Faustão agitando o seu domingo a partir das 15:04 da tarde. Aí a tentativa de chegada do Corinthians, Marcelinho tenta a finalização, a sobra já é do Felipe. São os primeiros movimentos deste segundo tempo. Wagner recebe, portanto, o Caetano no lugar do Carlos Germano. No time do Vasco, o Vasco já tinha colocado o Mauricinho no lugar do Ramon. O Corinthians, nenhuma alteração, é isso, Tomé? Nenhuma modificação. Aí vem Mauricinho, na sua jogada característica da velocidade pela direita, vai para cima do Gilmar. Tropeçou na bola, se atrapalhou, insiste, tenta levar vantagem para a linha de fundo, já faltou um espaço. Ele faz o recuo para Valber, aí o cruzamento para a área. Rodrigo domina bonito, sai tocando melhor ainda com o Marcelinho. Mirandinha na frente. E também o Edilson. Aí o Wagner. Faz bem a jogada com o Pedrinho. Passou Felipe, lá vai Felipe. Sempre na habilidade, sempre tentando a finta. O jogador me impressionou no jogo na última quarta-feira no Monumental de Nunes contra o River Plate. O River em cima pressionando e ele jogando desse jeito. Ela vinha, driblava, tocava, não deu um chutão pra frente. Quer dizer, joga futebol, é menino, novo e tem uma personalidade muito forte, Falcão. É um jogador que já vem chegando a ser uma surpresa, porque ano passado já fez um grande campeonato. É um nome aí forte para ser observado para a próxima seleção brasileira. Dependendo do técnico, né? Primeiro precisa ter técnico na seleção brasileira. Aí o Wagner. O contrato do Zagallo termina no próximo mês. O próprio Zagallo já disse que a fase dele de Copa do Mundo terminou. Foram 6 e terminou. A Itália já tem técnico novo. Até a França, o campeão do mundo, já mudou. Aí vem o Vasco. Pedrinho. É jogador do Vasco caído, a tentativa de linha de fundo. Olha lá o Felipe, levou vantagem de novo. Tocou pra trás. Pedrinho. Que impressiona que ele vai na linha de fundo. E tenta a jogada com a cabeça erguida, fazendo toque. Não dá o chutão. O Mauricinho que tá caído aqui sentiu uma pancada na cabeça. E o Lopes já manda colocar no aquecimento o Sorato. Fica ali o Mauricinho. Tomou uma pancada na cabeça, caído, sendo atendido. E olha só o Felipe, olha. A postura de quem conhece realmente, cabeça erguida, olhando, fazendo o toque para quem vem de trás. Não é o cruzamento sem mais nem menos, não. Fazendo o toque para quem vem de trás. Ele só consegue fazer isso porque ele chega limpo, ele chega sem ninguém na frente dele. Ele não chega em velocidade, ele chega driblando com o posicionamento certo, olhando para quem vem de trás. E por isso ele consegue fazer o passe.
Esse Campeonato Brasileiro, sem dúvida, que vai servir como palco para que estrelas, novas estrelas do futebol brasileiro venham tentar a sua afirmação. É o caso do Felipe, é o caso do França, do São Paulo, é o caso do Ronaldo, do Grêmio. São tantos jogadores aí que vão ter essa possibilidade, são as novas estrelas do futebol brasileiro. Como nós já informamos no primeiro tempo, a última vitória do Vasco foi em 92 em cima do Corinthians, são 4 jogos em 6 anos. Olha a tentativa do Donizete, apenas confirmando a informação já dada no primeiro tempo. Aí Valber, puxou para a perna esquerda, bateu pro gol, ele cai bem para fazer a defesa. Firme a defesa de meia aos 5 minutos deste segundo tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Corinthians no Maracanã. O Vasco que vem como campeão brasileiro, o Vasco joga em casa. O Vasco vem no embalo aí de estar na final da Libertadores da América. Então a verdade é que o Corinthians vai conseguir um resultado positivo neste 0 a 0. Mas o Corinthians é sempre ambicioso, o Corinthians está sempre buscando a vitória. Aí insiste o Vasco, Pedrinho, botou na frente. Por trás a entrada faltosa em cima dele do Rodrigo, marcou a falta Sidraque. O lance que favorece é o ataque do Vasco. Tá aí o Sidraque Marinho, abre os braços do Vampeta, reclama dos seus companheiros. E o Vasco tem a cobrança de falta, você vai rever o lance aí. Foi falta não? Foi, deu um toquinho por baixo, deslocou, desequilibrou o jogador. Tá certo, Gil. O Vasco cometeu 10 faltas e o Corinthians 21 faltas, é falta demais, hein? O Gamarra não fez nenhuma. Aí a bola batida direto pro gol. O Juninho que fez o gol no empate no jogo contra o River na última quarta-feira, agora bateu no centro do gol, nem fez a defesa com tranquilidade. Já botou na frente. Tentativa pular pro Edilson, olha a sobra pro Marcelinho, vem chegando bem o Corinthians. Partiu do outro lado o Mirandinha, assim ele gosta, botou na frente, tentou puxar pra perna direita, foi pra onde estava a marcação. O caminho seria pela esquerda, pelo fundo do campo. Ele girou pro meio, mas aí ia ter que trabalhar em cima da perna esquerda, a boa é na direita, ele puxou para quem ele conhece. Favoreceu a marcação, você está vendo aí o Maza. E a repetição do lance anterior, como jogador do Corinthians, esperto, saiu da bola para quê? Vai tomar pancada ali no meio da canela, deixou o corte por baixo e acabou ficando com o lateral. Globo, um caso de amor com você. Raider, devérias para seus pés, use Raider. O Vanderlei Luxemburgo está pedindo ali pro Mirandinha, para ele participar mais, para participar da marcação de saída de bola do time do Vasco, para se apresentar mais no jogo. Toda essa gritaria aí no Vanderlei Luxemburgo, cobrando mais participação do Mirandinha. O Vasco já fez 2 alterações em função de contusões, entrou o goleiro Caetano no lugar de Carlos Germano e também o Mauricinho no lugar do Ramon. O Corinthians ainda não mexeu. Mas eu quero saber do Gerson Brenner, ele como torcedor corintiano que está sofrendo ali na tribuna, está bem instalado, confortável aqui nas cadeiras do Maracanã, mas o 0 a 0 é sempre um sofrimento para o torcedor. Se ele acha que o Corinthians devia fazer alguma alteração, vamos dar algum exemplo para que ele possa falar. Aí vem o Vasco, insistindo na jogada lá pela esquerda, forte do seu ataque. Tá aí o Felipe, sempre 2 na marcação, faz a finta em cima de Marcelinho, puxa a jogada pelo meio. Toque mais atrás para Juninho. A enfiada de bola para Donizete. Girou o corpo, botou na frente, tentou finalização, deu duro em cima dele. Batata meteu pela linha de fundo a escanteio. Escanteio que favorece ao Vasco aos 7h50 deste segundo tempo. 0 a 0 no Maracanã. Torcida do Vasco não para. Grita o Antônio Lopes. No segundo tempo ele já está ali. Já viu o Severo conversando no telefone. Falou com o Bebeto, preparador físico. Falou com o Mauricinho que ia entrar. Viu tudo lá de cima, conversou no vestiário do intervalo e agora está ali na lateral de campo no segundo tempo. Também agora ele passa o tempo inteiro em pé junto da lateral ali. Ele de um lado e o Vanderlei Luxemburgo do outro. Os 2 técnicos participam ativamente do jogo. Você vê o Gamarra, ele e o Mauro Galvão. Juntar os dois ali, dá uma zaga, hein? Gamarra e Mauro Galvão. 2 grandes jogadores. Paraguaio Gamarra e o brasileiro Mauro Galvão. Aí vem a jogada ensaiada do time do Vasco. Lopes ficou reclamando, os jogadores do Vasco ficaram reclamando um possível toque que não existiu. Felipe faz boa abertura para Pedrinho. Caiu aqui pela direita, ele é habilidoso na perna esquerda. Puxou para tentar o chute. Mais atrás para Juninho, botou na frente. Chegou, Amaral cortou bonito. Insiste o Vasco e tenta botar pressão. Aí para cima do time do Corinthians. Outra vez Mauro Galvão. O Divan tá na área pedindo. O lançamento é para ele. Subiu o Divan, tocou de cabeça na tentativa de Donizete. Ele podia até ter cabeceado pro gol.
Insiste Donizete, olha a pressão vascaína, girou pro gol, bateu prensado, pela linha de fundo, Sidraque Marinho olhou, o Bandeira tá apontando impedimento, o Sidraque ficou parado, hein? Ele tinha que ter responsabilidade ali de marcar, ele ficou quieto, esperou o Bandeira do lado de cá, Arnaldo, apontou um escanteio e ele foi. É escanteio mesmo, porque a bola bateu no zagueiro do Corinthians antes de ir pra fora. E foi, ele só podia ter apitado antes, né, pra gente saber o que ele tava apitando. Aliás, ele não apitou nada, ele ficou esperando. Aí vem bola na área. Subiu o Gamarra, junto com ele o Divan. Aí a sobra de Donizete, o Pantera trabalha mais atrás. Quem recebe é Pedrinho. Faz a inversão de jogada para Felipe, ajeitou na perna esquerda, Amaral em cima dele. Tocou na frente, era Mauricinho, nem salvou o Corinthians. Felipe, outro grande lance, botou Mauricinho na chamada cara do gol. Aos 10 minutos do segundo tempo, grande defesa do Ney. Aí o contra-ataque do Corinthians, o jogo melhora muito no segundo tempo. Edilson lá pela direita. Tenta a jogada de linha de fundo. Wagner na marcação. Cruzamento. A chance. Vampeta. Ele é bom na perna direita. Puxou. Tentou um toque. Absolutamente para ninguém. Apenas o Wagner para sair jogando por lá para puxar o time do Vasco. Olha a repetição do lance do Felipe. O toque do Felipe. Como ele bota o Mauricinho. Ele bate a grande defesa do Ney. Na Globo você tem todos os momentos, todos os lances. Aí você tá vendo o Caetano do outro lado se lamentando, o goleiro do Vasco aplaudindo a finalização do Mauricinho. Todos os detalhes do jogo para você. Aí Mauricinho de novo, torcida do Vasco não para, canta o tempo todo. Aí Pedrinho. Chegou bem Gilmar, tomou-lhe a frente, Sidraque marcou a falta. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, crédito pré-aprovado Itaú, disponível e sem burocracia. É difícil até de arrumar um tempo para conversar com a Thaís e com o Gerson, que o jogo não para, mas já a gente fala. Eu vou deixar a pergunta, Gerson, você vai pensando, você responde já. Se você faria alguma alteração no time do Corinthians, se você fosse o técnico, por exemplo, ou o Fernando Baiano, ou o Didi, que são atacantes para tentar um time mais ofensivo? Será que seria essa uma tentativa ou assim tá bom? Tá de bom tamanho desse jeito. Já já o Gerson fala. O Gerson Brenner, um dos nossos convidados. Ele, corintiano, sofrendo aqui na tribuna do Maracanã. A vascaína Thaís. Ali ao lado dele, olha o Marcelinho, arriscou na perna esquerda. Antes ele tocou para a direita, depois bateu para a esquerda. Se enrolou inteiro. A Thaís Araújo, torcedora do Vasco, está lá também. Gerson, você mexeria, faria alguma alteração, Gerson? Ou apenas o time que está em campo tentando um ajuste melhor? Não, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo deve alterar, ele deve colocar uma pessoa para fazer parceria ali com o Mirandinha. O Mirandinha está muito sozinho. Ou tira o Mirandinha ou tira o Vampeta. Um dos dois deve sair para dar lugar a outro jogador que jogue na frente. Eu espero que aconteça isso para que o Corinthians jogue cada vez mais no contra-ataque, devido ao volume de jogo que tem no Vasco da Gama, que já tá me deixando enjoado esse negócio aí. Tu viu agora o Ney ali? Pô, tá louco, né? Não pode acontecer isso. Tem que chutar no gol, tem que estrear esse goleirinho reserva aí. Bora meter bola lá dentro. Bora lá, Coringão. Tá certo, torcedor. Torcedor é torcedor, e o que eu acho ótimo, que a filosofia do torcedor é sempre o ataque, sempre de buscar o ataque. Tem que botar alguém para ir para ataque, para ir para cima, porque o torcedor quer ver o adversário sofrer, Falcão. Você analisa a coisa friamente, todos os técnicos analisam friamente, o torcedor, ele não está certo nesse sentimento dele, ele quer ver o adversário sofrer, não o time dele, não o goleiro dele. Nesses 10 minutos, um pouquinho mais de 12 minutos, quase 13 do jogo, o Vasco está melhor, vem para cima, trabalha mais a bola, chegou com uma enorme facilidade ao gol do Corinthians. Então, na hora que o Corinthians conseguiu contra-atacar, que foi uma bola no Edilson, no momento que o Edilson aproximou do Mirandinha, o Corinthians teve jogada. Mas ele pode ser um ofensivo, mas não onde o Edilson está, lá na frente com o Mirandinha. Uma opção que o Vanderlei tem no banco, que sempre que entrou deu certo, fez gols importantes, é o Didi. Quem sabe ele colocando o Didi lá com o Mirandinha ou na frente com o Edilson. O problema é tático, não é tanto de nomes. Aí vem o Corinthians. Mauro Galvão na marcação do Edilson. Faz o trabalho para Silvinho. Tentativa de tabela. Se o Gerson Brenner já está ali enjoado, como ele disse, e vir bola só para cima do Ney e não ir bola para cima do Caetano, a Thaís Araújo deve estar gostando dessa pressão do time do Vasco. Eu não sei, né? Tem uma história, Thaís, que quem não faz toma. O Vasco está chegando lá, não conseguiu o gol. De repente o Corinthians vem para cima do seu time aí e complica a sua vida, Thaís. Torcedor é isso mesmo. Torcedor tá sempre atrás de que seu time busque o ataque. Deu pra ouvir sim o que ela falou, deu pra ouvir direitinho o que ela falou. Se o Gerson tá enjoado. Se o Gerson tá enjoado.
de ficar vendo ali o time atrás, ela já tá ficando enjoada de ver o time jogar bem e não fazer o gol. Aí vem o Corinthians. Tentativa do Rodrigo. Mirandinha recebe. Brigou na parada por ali pelo meio com o Juninho, ainda Mirandinha, puxa mais atrás para Vampeta. Rodrigo é quem chega. Vai tomando mais conta do espaço o time do Corinthians, vai sustentando mais o domínio da bola. Foi puxado pela camisa o Marcelinho. Mauro Galvão chegou ali puxando o Marcelinho pela camisa. Em cima o Sidraque Marinho marcou. Mel Gibson e Dani Glover arrepiando em Máquina Mortífera 2. Hoje, depois de Torre de Babel em Supercine. Aí o Caetano, preocupado. Pode ser a primeira bola direta contra o goleiro Caetano, que entrou no segundo tempo no lugar do Carlos Germano, que sentiu as costas. Aí Marcelinho, há muito tempo ele não faz um gol de falta. É sempre uma esperança para o torcedor do Corinthians. 15 do segundo tempo, partiu Marcelinho, bateu! Gol! Maracanã! Uou! Olha o timão aí! Olha o Corinthians de Marcelinho! Marcelinho aos 15 do segundo tempo. Olha o efeito que a bola tomou, matou o Caetano. Saiu mal no lance o Caetano. A bola tomou o efeito, ele veio se encaminhando para a direita, ela virou, foi para o lado esquerdo. O Marcelinho dizia, há muito tempo ele não faz um gol de falta. Saiu a bola cheia de... Olha como o goleiro veio para a direita, depois que ela passou da barreira. Quando quis voltar, não dava mais. Acabou falhando realmente o Caetano, mas apesar de ter pego o efeito, a bola do Marcelinho saiu pro abraço, ele chamou o Vanderlei Luxemburgo ali, os dois andaram discutindo, chamou o Vanderlei Luxemburgo, saiu pro abraço, 1 pro Corinthians, 0 pro Vasco. Olha o Vasco botando pressão, Gamarra fez o corte. O Gerson, você estava adivinhando, você disse que o Vasco ia apertar e o Corinthians ia chegar num gol de falta. Tá aí o Marcelinho de falta depois de muito tempo, lá vem Donizete, vai pegar fogo, jogo do Maracanã, Pantera botou na frente, se jogou, não houve nada. 1 pro Corinthians, 0 pro Vasco do Maracanã. Insiste o Vasco. 16:40. Segundo tempo. 1-0 Corinthians, gol de Marcelinho. Aí Mauricinho. Puxa a jogada mais atrás com o Juninho. Abertura para Mauricinho. 1-0 Corinthians. Gol de Marcelinho, a tentativa do cruzamento, a bola subiu, foi pela linha. Quer ver assim? Vamos ver só primeiro como é que o Gerson reagiu ali ao gol. Vamos ver se ele pulou, se ele vibrou, se ele é torcedor mesmo. Olha ele olhando ali, a cobrança de falta. Ele quer narrar o gol aí. Ele quer narrar o gol. Aí o Gerson, ele botou o microfone para narrar o gol. Tá certo. E vem bola na área do Corinthians. Olha o cruzamento direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Ô Gerson, tá querendo tomar meu lugar, Gerson? Falei, Galvão, que era de falta, tá vendo? Graças a Deus aí, ó. É como eu tinha dito logo no primeiro tempo. O Vasco estava com muito mais volume de jogo, mas o Corinthians estava com muito mais definição. E agora, nessa falta infantil, inclusive, que infelizmente o Mauro Galvão fez, um jogador de muita categoria, mas por uma infelicidade, né? O Marcelinho aproveitou e fez esse gol maravilhoso, festejando a torcida corintiana. É isso aí. Você viu a torcida do Corinthians aí pulando, olha a reação do Ney. Você viu ali do Gerson Brenner, aí a reação do Ney no gol do Marcelinho. Todos os detalhes para você, 1 pro Corinthians, 0 pro Vasco. A coisa ficou complicada, Thaís. Você ainda tem confiança? Vamos ver primeiro o ataque do Corinthians, depois a coisa que eu vi ela ali tão quietinha, baixou a cabeça do lado do Gerson Brenner, enquanto ele vibrava, ficou quieta. O torcedor do Vasco também fica quieto. E aí outra vez os corintianos ficam pedindo a falta e o Sidraque marca a falta em favor do Vasco. E aí, Thaís, ainda dá para confiar? O Vasco ainda pode chegar lá? Você ainda acredita? Ridículo. Odiei. O que é ridículo? Ridículo, uma falta ridícula, um gol ridículo. Ai, que ódio. Agora não... Ai, não dá. Quando faz um gol assim, eu já fico arrasada. Eu espero que o Vasco reaja, né? Pelo menos empate esse jogo. Ah, eu tô revoltada, Galvão. 19 do segundo tempo, 1 pro Corinthians, 0 pro Vasco. Bem, e o Gilmar, na equipe do Corinthians, cansado, vai dar lugar a Romeu, camisa número 14. A saída de um volante pela entrada de outro. Romeu, que na última vitória do Corinthians, 2-1, em cima do Vasco no último jogo entre os dois, o Romeu fez um dos gols do Corinthians. O Romeu fez um, o Donizete jogava no Corinthians, fez o outro, e o Edmundo, que jogava no Vasco,
fez o gol para o Vasco. Aqui 1 para o Corinthians, 0 para o Vasco. Daí o Pantera, que fez gol para o Corinthians no último confronto entre os dois e agora está tentando aí um gol salvador para o time do Vasco aos 19 deste segundo tempo, 1-0 Corinthians. Já Romeu com a número 14, no lugar de Gilmar com a número 5, já está em campo o Romeu. E vem bola na área do Corinthians. Aí o cruzamento sempre fechado, outra vez para fora. Segunda vez a tentativa de perna esquerda aqui do Pedrinho e a segunda vez ele tocou para fora. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, uma festa na boca. Aí o Mauro Galvão escorando de cabeça. Já nós vamos mostrar para você por um outro ângulo esse gol do Corinthians, porque a trajetória da bola foi estranha, a movimentação do goleiro Caetano, ele veio para um lado, quando ele quis voltar já não dava mais, falhou, não se pode esconder o fato, falhou realmente, mas veio com muito efeito a cobrança do Marcelinho. Então daqui a pouco nós vamos ver pela microcâmera colocada atrás, ali dentro do gol do Caetano, vamos ver a trajetória da bola e a movimentação do goleiro do Vasco quando tomou o gol. Vamos passando agora dos 20 minutos deste segundo tempo. 1 para o Corinthians, 0 para o Vasco no Maracanã. Aí Amaral, botou na frente para Mirandinha. Chegou o Valber. Tentativa do Wagner, o Corinthians aperta na marcação. Quem domina é Vampeta. Sabe das coisas, faz bom toque para Edilson na habilidade. Partiu para cima de Odivan, a falta cometida em cima dele. Vamos lá que dá tempo de mostrar, vai tomar o cartão amarelo Odivan. Você está revendo o lance. Vai para a cobrança o Corinthians. Dá tempo, vamos tentar ver lá. Na microcâmera colocada dentro do gol. A movimentação do Caetano, olha só. Ele veio para a direita, a bola tomou o efeito quando quis voltar e já não deu mais, Falcão. E aí o Marcelinho agradecendo a Deus pelo gol marcado. Muito tempo sem marcar um gol na cobrança de falta. Já a opinião de Paulo Roberto Falcão. Vai tentar de novo o Marcelinho. 21 e 20, segundo tempo, 1-0 para o Corinthians, está muito próximo a barreira dos dois jogadores. Partiu o Marcelinho, bateu fechado, o Mauro Galvão escorou de cabeça. Aí vem Marcelinho para o lance. Aí o Romeu que entrou, esse foi o Silvinho. Fez o toque para Marcelinho, passou o Silvinho aqui na esquerda. Marcelinho lança para a área, Mauro Galvão tira mais uma. Agora sim o Romeu. Aparece para a sua primeira participação no lance. Amaral. Arriscou de longe, bateu nas costas do Vampeta. Vai tentar o contra-ataque o time do Vasco. Lançamento para Mauricinho. Aí o Batata fazendo o recuo para Ney. Vem fazendo boa partida no time do Corinthians. Saiu tocando com o Gamarra. De Gamarra para Amaral. Rodrigo abriu lá pela direita. A bola passa pelo Vampeta. Quando ele cai pela direita, já é outro jogador. Já se sente mais à vontade. Tentativa do Mirandinha. O Vasco faz o corte, quem canta feliz da vida é a torcida do Corinthians. Olha lá, Falcão, você achou que falhou feio o goleiro Caetano? Olha, a bola vem com muito efeito, mas o Marcelinho, inclusive os passes que ele está fazendo aos seus companheiros, ele está dando com todo esse efeito. Então, a maneira que ele bate na bola no passe, ele bateu na falta. Então foi um lance, pode ser que foi falha, mas foi muito bem batido. A mudança do Vampeta pelo lado direito, o Marcelinho pelo lado esquerdo, um pouquinho mais, melhorou. O Edilson, o jogador que está com a bola, é um jogador de muita criatividade, de muito arranque, joga um pouquinho mais na frente, o Corinthians melhor, e nesse momento o Corinthians equilibrou o jogo e está melhor do que o Vasco. Aí tocando o time do Vasco. O Valber. Vai jogando mais pela esquerda. Por lá recebe Pedrinho. Daí para Felipe. 1 para o Corinthians, 0 para o Vasco. Gol de Marcelinho. Já vamos para 23 minutos neste segundo tempo. O campo está feliz. A fiel torcida corintiana no Maracanã. E a falta em cima do Pedrinho. Aí a galera do Corinthians, a fiel corintiana. Sempre marcando presença em todos os estádios do Brasil. Sempre acompanhando o Timão. E agora canta feliz da vida, é claro. O Corinthians vai vencendo aqui no Maracanã. 1-0 Corinthians em cima do Vasco. E aí a repetição da falta do Amaral em cima do Pedrinho. A preocupado Antônio Lopes botou todo o time no aquecimento. Ele só tem direito a uma alteração mais. Já que botou o Caetano no lugar do Carlos Germano e o Mauricinho no lugar do Ramon. Juninho vai para a cobrança, ele que bate muito bem na bola. Odivan na área, Valber também por lá, Mauro Galvão, Mauricinho, Donizete. São 5 jogadores do Vasco, todo o time do Corinthians. A cobrança vem por baixo, Gamarra faz mais outro corte na perna esquerda. Mete pela linha de fundo, serve escanteio e sai rindo. Feliz da vida, sossegado, Gamarra. Tá de bem com a vida. Considerado entre os 16 melhores na Copa do Mundo e absoluto na posição de zagueiro de área na seleção da Copa. Olha o lançamento, Odivan meteu a cabeça nele.
Ney salvou o Corinthians. Grande defesa do Ney numa cabeçada chamada queima-roupa ali do Odivan e bem, de cima para baixo, anda por trás do gol. O Odivan sobe, cabeceia, grande defesa do Ney no reflexo, salvando o time do Corinthians. Tá por lá o Mauro Galvão. Vem cobrança de novo, outra vez Pedrinho bateu fechado, Ney de novo para tirar o sufoco. Bota pressão o Vasco, se segura o Corinthians. Brigou o Divan, bola pela linha de fundo, é só tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Polo Classic, sucesso no mundo, sucesso no Brasil. O jogo fica quente, Arnaldo, mas o Sidraque leva na boa, né? Tem experiência. Ele, como você, foi o aniversariante dessa semana. Ele fez 45 anos. A pinta com experiência, com tranquilidade, apesar de estar mancando, Galvão. É um problema, já dissemos desde a decisão do Campeonato Paulista, o Arnaldo falou no início do jogo, ele tem um problema crônico de tendinite, ele tem uma infecção, uma inflamação no tendão de Aquiles, aquele ali atrás, logo acima do calcanhar, em um dos pés. E agora o técnico Vanderlei Luxemburgo conversa com o atacante Didi, foi o principal goleador do Corinthians no Campeonato Paulista com 7 gols. Vai entrar já em campo o atacante com a camisa 17 do Corinthians. Portanto, daqui a pouco o Didi. Está no aquecimento também o Fernando Baiano, que é outro atacante. E o time do Vasco tem uma cobrança de falta ali. O Corinthians chegou ao gol na cobrança de falta. O Lopes vai mexer daqui a pouco também. Mas vai colocar um lateral, hein? Vai colocar o Maricá. Vai liberar o Valber. Do Corinthians vai sair o Mirandinho. Tem aí a cobrança o time do Vasco. Como grita lá o Ney. Preocupado com a formação da barreira. É um lance de muito perigo. O Corinthians chegou 1-0 na cobrança de falta com o Marcelinho. O Vasco tem por lá Pedrinho e Juninho. Felipe também próximo à bola. O Sidraque está mostrando ali o caminho de saída. Mostrando o caminho de saída para o Mirandinha. A preocupação do Ney. Vamos ver aí por trás do gol. De novo uma imagem. Você não está muito acostumado na cobrança de uma falta. Você tem a noção exata da barreira. A bola fica escondida. Olha o sufoco que o goleiro passa. Lá vem Juninho no capricho. Bateu, subiu no meio do caminho. Gamarra meteu a cabeça e fez o corte. Aí o lançamento errado. A chance de contra-ataque do Corinthians. 3-2. Levou vantagem o Corinthians. Partiu Marcelinho pela direita. 3-1 agora. Só agora vai chegando o Odivan. Lá vem Marcelinho. Cruzamento. Caetano. Salvou. Depois perdeu. Já o Didi no primeiro lance. Já teve a chance do gol. O Marcelinho bateu cruzado. Olha o Caetano como faz a defesa. Primeira vez que o Didi toca na bola. Quase fazendo o segundo gol do Corinthians. Fica bem desenhado o jogo a essa altura. O Vasco se manda e dá um contra-ataque pro Corinthians. Principalmente que o Edilson agora um pouco mais na frente. Vai lá, Galvão. Vamos vendo o Vasco chegando aí, insistindo. Tentou Wagner, foi pro chão Donizete. A torcida do Vasco outra vez pede a falta. Alguma coisa, Arnaldo? Nada, o Gamarra saiu limpo na jogada. E o Gamarra continua sem falta nenhuma. Copa do Mundo inteiro e o jogo inteiro aqui. O Corinthians já fez mais de 20 faltas. Olha o contra-ataque de novo. Edilson, olha o Corinthians para definir. Pé esquerdo, bateu, Caetano salvou. Chegou Didi, Caetano salvou de novo. Olha a chance, o Divan. Mergulha e tira. Rezaram o gol do Vasco nesse lance. Olha só na repetição. Vem Edilson, perna esquerda, Caetano faz grande defesa. Lá vem Didi, segunda vez que toca na bola, segunda chance de gol, Caetano outra vez. Vem o Marcelinho, tocou de cabeça, o Divan mergulha, mete pra fora, jogo bom. São as primeiras emoções do Campeonato Brasileiro. Vai pra cima o Corinthians, se segura o Vasco como pode, se o Caetano pudesse ser aí criticado pelo gol que tomou já 3 vezes em 2 minutos, salvou o time do Vasco. Olha o cruzamento, Caetano de novo. Outra vez ele passa sufoco. A bola vai pela linha de fundo. É novo escanteio. Tocou na bola o Caetano. O Galvão, nesse intervalo, quem foi substituído, na verdade, foi o próprio Valber. Saiu o Valber, entrou o Maricá. Aí a alteração no Vasco, entrando o Maricá no lugar do Valber. No time do Vasco. Falcão faz sinal aqui que o Valber cansou. Tá certo, o Valber tá gordo. Ele estava fora do time. Voltou na partida contra o River Plate. E agora está o Maricá. E o Corinthians insiste. A bola vai pela linha de fundo. É outro escanteio. Já temos 2 pelo lado direito. Agora vem um aqui pelo lado esquerdo. E no jogo todo, Galvão, 11 escanteios a favor do Vasco e 3, um atrás do outro Corinthians. Os primeiros 3 escanteios o Corinthians teve agora durante todo o jogo.
Dois lá pela direita, agora vem aqui na esquerda, evidentemente não tem pressa o time do Corinthians para a cobrança do escanteio. 1 para o Corinthians, 0 para o Vasco. Já temos 29 minutos do segundo tempo. Há 6 anos o Vasco não sabe o que é vencer o Corinthians. Aí vem Marcelinho na cobrança, jogou para a área, fez o corte, insiste o time do Corinthians. Não teve domínio o Edilson. Aí chegou o Felipe. Sai com a fita em cima do Edilson, foi puxado pela camisa. O Sidraque marcou a falta. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Tem futebol, tem que ter Kaiser. Vamos nos aproximando dos 30 minutos. Donizete e por baixo o Batata chegando bem para fazer o corte. A torcida corintiana aí faz a festa do Maracanã. Por enquanto vai começando tudo bem para a torcida do Corinthians neste Campeonato Brasileiro. O time do Vasco não anda acostumado a perder, não. O time do Vasco veio de conquistar o Campeonato Brasileiro de 97. O time do Vasco se classificou para a final da Libertadores. Olha a cobrança, bola na área, por baixo o Gamarra tira. Insiste Wagner, botou na frente, fez a finta. A sobra de Odivan, mandou para a área. Posição legal, lá vem o Vasco, a bola batida em cima da linha, tirou de novo o Gamarra. Dessa vez, literalmente em cima da linha, para salvar aquilo que seria o gol do Vasco. Que grande jogo no segundo tempo. Aí o Didi, lá vem contra-ataque do Corinthians, tocou para Edilson. No meio quem recebe é Vampeta. Marcelinho está bem aberto lá pela direita. Passamos dos 30, segundo tempo, 1 Corinthians, 0 Vasco. O Corinthians já teve 2 grandes oportunidades de fazer o segundo e o Vasco de chegar ao empate. Marcelinho bateu, Caetano pegou. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. Você viu o lance? É brincadeira o Gamarra, não? Além de ganhar todas, não fazer falta, ainda tirou a bola exatamente em cima da linha. Aí o Mauricinho. Imagina a torcida do Vasco como é que tá aqui. O gol não sai do empate. A torcida do Corinthians que quer o segundo gol. Aí o Vasco insistindo. A bola passa na frente do Donizete. Imagina como é que estão nossos convidados lá em cima. A Thaís Araújo querendo o gol de empate do Vasco. O Gerson Brenner querendo o segundo gol do Corinthians. Vamos só dar uma mostradinha neles aí. Deixa a gente acompanhar um pouquinho a reação deles. Botar um depois o outro ali no quadrinho pra gente poder ver se o sofrimento é grande. Aí a gente tira uma ideia mais ou menos do que está acontecendo com o torcedor do Corinthians, com o torcedor do Vasco em todo o Brasil neste jogo de estreia. Aí vem o Vasco tocando. Maricá. Aí para cima na marcação do Romeu. Recebe Pedrinho. Abertura com o Felipe. 31 e 40. Aí Felipe para cima na marcação do Rodrigo. Tenta a jogada de linha de fundo. 2 na marcação porque Amaral também chegou por lá. Dá duro o Rodrigo, insiste o Felipe, inteligente, jogou nas pernas do Rodrigo e ficou com um escanteio. É mais um escanteio que favorece ao time do Vasco. 32 minutos, segundo tempo. Olha os dois ali, ó. Olha lá o Gerson. O Gerson fica com o microfone, ele tá louco para narrar um gol ali. E a Thaís fica ali do lado. Agora só que o Gerson agora tá jogando com o Ney, com o goleiro. E a Thaís tá no ataque. É o Vasco tentando chegar ao gol do empate. Mauro Galvão na área. Sempre por lá o Odivan, vai subir Mauricinho. O Ney foi no chamado terceiro andar para fazer a defesa. Tem pressa, já bate para frente tentando ligar o contra-ataque. Por lá o Edilson. Olha a repetição do lance, a linda saída do Ney. Faz belíssima partida do Ney, Falcão. O goleiro cresceu muito depois quando vendeu o Ronaldo, se firmou como titular. Sempre que entrava na posição no lugar do Ronaldo, entrava bem. Mas hoje é o titular, tem mais tranquilidade, sabe que se falhar vai continuar. Então o jogador precisa ter tranquilidade para jogar. O Corinthians melhorou porque explora bem o contra-ataque, faz uma marcação atrás. O Vasco sai ali, parece um pouco cansado e com toda a razão o Vasco vem depois de uma brilhante vitória com o River Plate, de uma classificação. O Corinthians começa a mostrar uma cara de uma boa defesa e uma jogada forte de contra-ataque. Aí o Silvinho. Marcelinho. Toque pelo meio para Vampeta. Vem chegando o Corinthians. Mauro Galvão na marcação. Botou na frente. Saiu do gol Caetano para fazer a defesa. Tem pressa com as mãos. Sai jogando com o Felipe. Mauricinho caiu lá pela esquerda. Gamarra sai na marcação. Mauro Galvão recebe. Escola o lançamento na frente. Aí favorece o corte do Batata. Chega, mete a cabeça na bola. Faz o corte e cede o lateral. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, crédito pré-aprovado Itaú, disponível e sem burocracia. Aí o Batata também faz boa partida. Ali ao lado do Gamarra, os 2 zagueiros do Corinthians. Mauro Galvão. Amanhã às 9 da manhã tem Fórmula 1. Prometendo muitas emoções no Grande Prêmio da Áustria. Mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Wagner.
depois da Fórmula 1, você sabe, tem a sequência do esporte espetacular que vai até o meio-dia. Aí Maricá. Tentativa de jogada com Juninho, apenas a cobertura, o Ney deixou passar e é só tiro de meta. Pro Corinthians, está aí preocupado Lopes, 1-0 Corinthians aos 34 do segundo tempo. Domingão do Faustão, Fausto Silva agitando a sua tarde de domingo amanhã com os sucessos de Fagner, uma atração internacional. Simply Red, é mole, quer mais? Simply Red, amanhã. O meu amigo Fausto Silva agitando o seu domingão. Lá vem Corinthians atrás do segundo gol para tentar definir o jogo. Partiu Edilson, tocou para Marcelinho. A bola saiu muito comprida. Linha de fundo. Olha o cruzamento. De novo para Edilson. Ajeitou no peito. Fez a finta. Lindo lance. Caiu Caetano para fazer a defesa. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, uma festa na boca. Olha, a bola até ia para fora, mas foi linda a jogada do Edilson. Matou no peito, fez a finta, bateu de pé direito. Lá vem Corinthians de novo. Lá vem Silvinho, bateu direto pro gol, Caetano. Ele também pagou porque foi a primeira que chegou para cima dele ali. Estava frio, gelado, entrou no efeito da jogada do Marcelinho. Depois vem fazendo grandes defesas do Caetano. Passamos aí dos 35 minutos do segundo tempo. Jogo bom, hein, Falcão? Jogo bom, melhorou. O Corinthians tem um time rápido no contra-ataque. O Marcelinho melhorou, tecnicamente não fez um bom primeiro tempo. O Edilson um pouco mais na frente, é outro jogador, aproveita a velocidade. Isso é que eu queria te perguntar. Ele mudou, saiu do meio campo, foi jogar de atacante, é outro. É aquilo que nós pedimos desde o início do jogo, encostar um pouco mais o Mirandinha. Agora o Corinthians tem dois jogadores na frente de velocidade, mais chegada do Marcelinho, mais a chegada dos laterais. O Corinthians é outro time no segundo tempo. O Vasco me parece um pouco cansado, justamente porque jogou há 3 dias atrás uma decisão importante com o River Plate. Mas é um time perigoso, tem jogadores como o Juninho de habilidade. O Felipe esqueceu completamente o lateral, vai jogar no meio. O Vasco me parece um pouco desorganizado no meio campo. Por isso, o Corinthians está melhor no jogo. O último toque foi do Amaral. É o estilo do Amaral. Ele vai, faz a confusão, briga pela bola. Pô, pede desculpa, faz aquela coisa assim, aquela cara de coitado. Aquele olho meio caído. É uma figuraça o Amaral. Tá aí o Donizete, esperando ainda a chance para tentar levar o Vasco ao empate. Lá vem o Vasco. Juninho jogou para a área, saiu bem para fazer a defesa de Ganaldo. O Amaral, com certeza, é o jogador mais simpático desse brasileiro. Ele conhece, pelo nome, todos os juízes e bandeirinhas que vão apitar os jogos do Corinthians do campeonato, com certeza. Me diga uma coisa, ele simpático para os juízes, mas você diria também malandro, não? É esperto, ele é vivo, ele é um jogador que tira proveito da regra. Ele, antes do jogo, vai no juiz, deseja boa sorte, as bandeirinhas boa sorte. É um cascateiro, como se diz na gíria, mas é um jogador simpático. É uma figuraça, Amaral. Aí ele aí pedindo desculpas por ter tocado errado a bola. Mauricinho. Acima dele foi o Batata. Ainda trabalha o Mauricinho. Deu duro o Romeu. Girou o Mauricinho. Fez falta. Cometeu a falta. O Romeu, a falta favorece ao Vasco. 37 no segundo tempo. 1-0 Timão. 1-0 Corinthians no Maracanã. Felipe tenta jogada. Chega Romeu. Outra falta marcou o Sidrac. Se irrita. Essa é a anterior, viu? Essa não é aquela que eu tô falando agora, não. Essa é a outra lá no meio campo. Depois dessa já teve outra do mesmo Romeu em cima só que em cima do Felipe. Aí um pouco mais à frente o Sidrac marcou. Daí o Ney preocupado. Ney pressa o Vasco. Abertura para Maricá, aqui na direita. Mauro Galvão na área, olha o cruzamento. Ainda sobra para Felipe, perna esquerda, fez o toque, botou na frente, subiu! A bandeira não vale mais nada. Subiu a bandeira de Heriberto Pessoa, marcando o impedimento do Juninho na enfiada de bola do Felipe. Vamos ver isso aí, Arnaldo. É com você, Arnaldo. A encrenca é pra você, porque a encrenca, essa é a encrenca grande, hein? O Juninho vem de trás, ó. Não estava impedimento do Juninho. Precipitação do bandeirinha. Ele marcou impedimento do ponto esquerda que não estava participando da jogada. Errou a bandeira. Ele podia até marcar impedimento da esquerda. Eu até teria dúvidas pela direita aqui se tinha a mesma linha ou não do Mauro Galvão. Mas o Juninho, em hipótese alguma. Aos 38 do segundo tempo. Não fica nenhuma dúvida para você, né? Ainda bem que a bola não entrou, porque o goleiro defendeu, né? É, porque ia ser, a se falar, uma semana logo na abertura do Campeonato Brasileiro. Globo, um caso de amor com você. Polo Classic, sucesso no mundo, sucesso no Brasil. Chegamos aos 38, temos mais 7 minutos e mais o acréscimo que o Sidrac possa dar. Para o Sidrac tá mancando, ele está se arrastando em campo.
É um pecado ver isso, porque é um grande ato, ele tem que resolver esse problema, Arnaldo. Ou não pode ser escalado, porque agora ele não consegue, ele se arrasta em campo. É o último ano do quadro da FIFA, é o único ano do quadro brasileiro que chegou à idade limite de 45 anos. Sim, mas é uma questão de idade, ele não consegue, olha só, ele se arrasta em campo, você está vendo a jogada. Partiu Didi, pé esquerdo, daqui a pouco vamos tentar mostrar o Sidraque no lance em que ele corra, numa corrida de velocidade. O que chega a ser triste, é uma imagem até triste. E prejudica o trabalho dele, prejudica o jogo, porque ele não consegue mais acompanhar. Olha só, olha só, olha lá, olha lá, olha só, olha só. Olha aqui, chega a ser triste o esforço físico que faz esse excepcional ato de futebol. Aí o Sidraque Marinho. Tecnicamente está entre os melhores do Brasil, não é isso, Arnaldo? Foi o melhor juiz do ano passado e é um juiz que se destaca há muitos anos e que se despede esse ano. Mas tem que cuidar desse problema físico, não pode apitar assim. Aí o Silvinho, que é um pecado, né? Porque é sempre uma garantia de espetáculo o Sidraque. Aí Didi arriscou, bateu pro gol, Caetano fez a defesa. Vamos chegando aos 40 minutos, vamos ver o Sidraque. Quanto ele vai dar de acréscimo. Na Copa do Mundo eram 3, 4 minutos em média por jogo. Aí vem o Vasco, sempre correndo, buscando o gol de empate. A tentativa de Pedrinho, botou na frente, tentativa também de Mauricinho, antes chega Silvinho para fazer o corte. Se desespera o torcedor do Vasco do Maracanã, se segura o torcedor do Corinthians do Maracanã e em todo o Brasil. 1 para o Corinthians, 0 para o Vasco, passando dos 40 minutos do segundo tempo. E aí, Thaís, você acha que ainda dá pro seu time ou tá muito difícil, você já começa a desistir? Ou você é daquela torcedora que acredita até o último lance? Olha, não sei. Eu tô arrasada, porque eu achei que o Vasco ia ganhar, tava jogando muito bem. O que decepciona é que o time, aquilo que eu falei, né? Tava jogando muito bem, tinha que ter o resultado. Agora quem não faz, leva, né? Bem feito. E o Gerson tá aproveitando pra cantar ali do lado, dizendo que tá chegando a hora. Enchendo meu saco aqui, gritando o tempo inteiro, vou acabar brigando com ele, não aguento mais. Sai daí, sai! Torcedor é sempre um grande mal. Aí tá aí! Aí o Corinthians tocando bola. 1 Corinthians, 0 Vasco. Silvinho. O Vanderlei fica ali orientando. O toque subiu a bandeira do outro lado, marcando o impedimento do Didi. Aí a cobrança de falta que favorece ao Vasco aos 41:30 neste segundo tempo. 1-0 Corinthians. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Tem futebol, tem que ter Kaiser. Aí o Maricá. Juninho. Outra vez Maricá. Vamos chegando aos 42. Amanhã às 9 da manhã tem Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Com Fisichella e sua Benetton largando na pole position. Rubens Barrichello na terceira fila, a segunda fila tem Schumacher e Mika Hakkinen, os dois que estão disputando o título. Olha o Vasco chegando, tentativa, a bola tocou no Batata, foi pela linha de fundo, é escanteio. Haja coração agora pro torcedor do Corinthians, haja coração pro torcedor do Vasco. Aí voltando o Pedrinho, vem cruzamento, vem bola na área do Corinthians. São 14 escanteios em favor do Vasco, 3 apenas em favor do Corinthians. 1 para o Corinthians, 0 para o Vasco é o resultado aos 42:30 do segundo tempo. Já vai subir a plaquinha, quero ver quantos minutos vamos ter. Cruzamento, nem saiu, ele sai em todas as bolas. Vai tentar ligar novo contra-ataque o time do Corinthians. Marcelinho botou na frente para Edilson, daqui a pouco no Corinthians. Edu no time corintiano. Vai fazer mais uma alteração, Vanderlei. Marcelinho, grande lance, linha de fundo. Olha a bola tocada para trás, o Edilson passou pelo Marcelinho, chegou pro Didi, brigou por ela. Chegou Wagner junto dele, tirou de Ivan definitivamente. Aí é o Vasco quem vai tentar ligar o contra-ataque. Agora fica quieta, sossegada, silenciosa a torcida do Corinthians. Tenta crescer a torcida vascaína. Mauro Galvão vai inteiro o Vasco pro ataque. O toque, a chance para Donizete, bateu outra vez. Ney. Se desespera o Pantera aos 43 do segundo tempo. Lindo toque, a bola enfiada para ele. O chute difícil, de alto grau de dificuldade, a bola direta de perna esquerda e a grande defesa do Ney vai se transformando no grande nome do Corinthians. E essa é a altura do Corinthians se segurar na partida, saindo Edilson para a entrada do jogador de meio de campo com características mais defensivas, Edu, camisa 16. Edu,
no time do Corinthians depois desse lance. Vamos ver se tinha impedimento ou não no lance do Donizete. Olha o cruzamento, olha a bola na área, subiu Gamarra, fez o corte, faz bem o corte o Rodrigo. Insiste o Vasco, o jogo é todo ali na área corintiana. Olha a chance outra vez pro Donizete. Marcação dura do Batata em cima dele. Toca no Mauricinho, insiste o Donizete e rasgou Gamarra, tirou de lá. Olha, se os jogos forem todos assim, nós estamos bem, viu, Falcão, nesse Campeonato Brasileiro. Somente o segundo tempo é excelente, movimentação, os dois times agora, o Vasco tentando, sentindo que pode chegar ao empate, por isso defendendo, mas também procurando contra-ataque. É um grande jogo, um jogo de velocidade, principalmente, repito, nos últimos 45 minutos. A torcida do Vasco bota o time pra frente, o Vasco vem no cruzamento pra área. Mauro Galvão tenta, a bola bate na defesa, insiste Juninho, vai pro chão, deu duro Amaral, saiu com a bola Amaral. Felipe briga por ela, outra vez a sobra com o Amaral. Vamos ter 3 minutos além dos 45, 44 e 30, quer dizer que vamos ter 3 minutos e 30 ainda. Tá certo, não? O jogo tá 3 minutos de acréscimo? Tá certo, porque teve contusões e substituições que ocasionaram esse acréscimo. Gosto muito dessa história da placa. Fica logo claro, vai até os 48, não tem conversa, não tem aquele negócio de acabou, seu juiz, acabou. Não tem mais segredo, né, Galvão? Aliás, segredo no futebol tem que ter só na tentativa do técnico esconder uma coisa de outra. Tá aí um exemplo para a CBF, viu? Quando não tem segredo, fica muito mais fácil. Grande drama da seleção brasileira, da comissão técnica, porque ela trabalhou escondendo demais a verdade. E aí se complicou, se enrolou na própria neblina dos seus fatos. Você tá vendo aí o Wagner, o Vasco continua pressionando. Assim que a bola parar, nós vamos ver aquele lance do Donizete para tirar a dúvida definitivamente se houve impedimento ou não. Tem jogador do Corinthians caído, mas o Sidraque mandou seguir. O Vasco vai à luta. Mauro Galvão botou na esquerda. Lá vem Felipe, pressão total do Vasco. Pedrinho mais atrás. Tentou um espaço para o chute, tocou para Felipe, tenta o cruzamento, saiu Mauro Galvão, chegou Juninho para Mauricinho, bateu de perna esquerda. Sidraque Marinho está marcando a falta. Deixaram a perna ali em cima do Edu, que ficou no chão. Tá sentindo muito, Edu. Sentiu a pancada na perna esquerda, o Sidraque marcou. Esse lance aí, olha só como o Juninho veio, pegou escorando mesmo, de cima para baixo. Mostrou todas as travas da chuteira ali para o jogador do Corinthians. Ainda acredita a torcida do Vasco. 46, vamos ter mais 2 minutos. Vamos rever de novo o lance. A bola escapou do Juninho, vem o Edu, ele chega ali. E parece que houve a intenção não, Falcão, você com toda a sua experiência. Ele tentou antecipar para tocar de lado a bola, também se protegendo um pouco. Não achei que teve a intenção de machucar o jogador do Corinthians. Atingiu, mas não teve intenção. Arnaldo, você? Jogada perigosa, 46 de segundo tempo, vale tudo dentro da área. E aquele lance do Donizete, será que ele estava impedido naquela grande defesa do Ney? Vamos lá, vamos ver. Olha o toque aí. Mesma linha não é impedimento, né, Arnaldo? Gamarra estava na mesma linha, portanto legal a posição. E aí a finalização do Donizete, podemos tocar de novo a bola, tá tudo ok. 1 para o Corinthians, 0 para o Vasco. Agora, Arnaldo, ele disse que o jogo ia até os 48, já temos 47, ficou mais 1 minuto parado. Como é que ele faz agora? Vai acrescentar mais aos 3 minutos. Mas não avisa ninguém. Não avisa ninguém, aí virou o segredozinho dele. Tá certo. Aí o Corinthians para cobrança, grande jogo, grande espetáculo na abertura do Campeonato Brasileiro. O Gerson Brenner querendo que o resultado permaneça assim. A Thaís Araújo desesperada esperando um gol do time do Vasco. Escora lá atrás Mauro Galvão, passamos dos 47. O Sidraque Marinho prometeu o jogo até 48, mas agora tivemos mais 1 minuto de jogo parado ali para o atendimento do jogador Edu. Aí o Sidraque, ele já mandou avisar, hein? Mais 2 pelo que deu para ele, mais 1 pelo que deu para entender. Ele falou pro árbitro reserva que está avisando o Lopes de um lado e está avisando o Luxemburgo do outro. Então vamos a 49. Temos 47 e 40. É para aumentar o sofrimento de vascaínos e corintianos em todo o Brasil. O Vasco quer um empate, o Corinthians quer segurar a vitória. Aí o Wagner entrada mais dura, chegou rasgando por baixo ali. O Edu tomou a pancada e agora deu de volta. Se dá que essa altura não quer mais confusão. Marca a falta e deixa correr. Olha o Vanderlei desesperado. Vai Didi, vem Didi, ele quer todo mundo atrás. Ele quer o time inteiro atrás para segurar esse 1-0. É um grande resultado para o Corinthians, sem dúvida alguma. Estreando fora de casa, em cima do Vasco, campeão brasileiro, em cima do Vasco, que é o Brasil na final da Libertadores. Mas o Vasco acredita. Donizete botou na frente, tentativa de cruzamento, adivinha quem cortou? Gamarra por baixo faz o corte e cede o escanteio. Olha ele aí. E o Gerson Brenner grita lá em cima, Gamarra, Gamarra.
Olha a bola na área. Quem é que sobe? O Divan meteu na cabeça. Nem caiu para fazer a defesa. Você está ouvindo aí ao fundo os gritos do Gerson e da Thaís, no desespero, que fica muito claro para você como o torcedor se sente no estádio, como é que ele participa do jogo. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa intenção. O torcedor está em casa, torcendo, mas o torcedor no estádio. Trazer para você essa angústia do torcedor no estádio. Lá vai o Corinthians, tentando o segundo gol. A bola tocada na frente, chegou o Wagner para fazer o corte. Ainda acredita o Vasco. Ergue o braço, Sidraque Marinho, 49 em cima da pinta. Final de jogo no Maracanã. Faz festa a torcida do Corinthians. Campeão dos campeões. Vamos lá, canta comigo. Eternamente em todos os nossos corações. Vamos lá. É a grande festa do futebol, é o torcedor. É isso aí, Galvão. Não falei? Bola parada. Parabéns, Marcelinho. Um grande abraço pra você, meu amigo, meu camarada. É isso aí. Com certeza, parabéns de verdade. Que aí o Marcelinho. Teu caminho, meu amigo. Vai lá. Olha, Thaís, não fica assim não, porque o Vasco, afinal de contas, é o Brasil na decisão da Libertadores. O campeonato tá só... E pra você, torcedor vascaíno, pra você, Thaís, e pra você, torcedor vascaíno, o Vasco estreou no campeonato de 97, perdendo para o Corinthians por 2-1 e acabou campeão brasileiro de 97. Tá aí o Amaral, 1 para o Corinthians, 0 para o Vasco. Daqui a pouquinho voltamos ao vivo aqui no Maracanã. O gol, a festa da torcida corintiana. Aí os jogadores do Vasco deixando o campo. Daqui a pouquinho voltamos ao vivo. Salve o Corinthians!